Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal está no ar no nosso canal no YouTube, hein? Vá lá, compartilhe, se inscreva, tá aí o QR Code na sua telinha, aponte a câmera do celular. É muito importante a sua inscrição para poder acompanhar os nossos vídeos, os nossos personagens, os nossos episódios com grandes histórias de sonhos que se tornaram realidade. Você confere aqui no Pode Colar, que tem o apoio do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Você que assistiu agora há pouquinho um vídeo institucional da nossa Unirp, que tem conceito máximo do MEC, nota 5 no seu recadastramento. E ainda eu agradeço especialmente aqui ao Ronaldo Atilano, nosso companheiro, operador técnico da Rádio Unirp, Cristiano Abraão, nosso editor, a Vanusa Carvalho, social media, o William Castro, nosso designer, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso no Pode Colar, e ainda o Thiago Serafim, nosso cinegrafista. Para você também nos seguir aí nas redes sociais, no nosso Instagram, do Pode Colar Podcast, e também nos acompanhar nas plataformas de áudio digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. O nosso convidado de hoje, ele já foi jogador de futebol profissional, é treinador já há muito tempo, com diversos acessos, grandes conquistas, e atualmente ele é o treinador da equipe do América de São José do Rio Preto. Estamos recebendo hoje Márcio Ribeiro. Márcio, um abraço, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Um abraço ao Ronaldo, né, a você, Djalma, né. É um prazer enorme estar com você novamente, né, podendo estar participando desse programa, né, que é uma audiência, né, enorme, e a gente poder estar contando um pouquinho de toda a história, né, participando com você, né, de mais um capítulo, né, desse programa, e como a gente diz, né, atualizando, né, o torcedor do América, atualizando os companheiros, amigos que a gente não vê, não dá para cumprimentar todo mundo, aproveitar essa oportunidade para estar mandando um abraço para os amigos de Rio Preto. Ô, Márcio, esse é legal, que vai ficar registrado no YouTube, a pessoa depois, quando quiser, vai poder acompanhar. E além de América, contar um pouco da tua trajetória. Eu digo um pouco, porque ela é extensa, é vasta. Como eu brinquei com você, quando o Betão Alcântara veio aqui, ele trouxe quase que um currículo, né? Contando desde o início e tudo mais. E o início do Márcio Ribeiro, como é que foi? Na realidade, eu joguei muito pouco, né, nos dois de Rio Preto, mas eu tive uma passagem curta pelo Rio Preto em 73, posteriormente o América em 74, né, um pedaço de 75, e depois me transferi, né, fui liberado, me transferi para Botafogo de Ribeirão Preto, onde eu me profissionalizei. Ali fiquei durante alguns anos, né, e posteriormente acabei sendo emprestado para várias equipes e acabei disputando alguns brasileiros, alguns estaduais, né, e lógico, nem sempre com muito sucesso, porque você ganha um ano, no outro ano você perde, mas foram 17 anos de carreira como atleta, né, para 18, e o início de treinador já lá aos 37 anos, né. Você começou novo então, hein? Comecei aos 37 anos, eu tive o início, né, eu fui convidado pelo presidente hoje da federação, pelo Reinaldo e pelo Zé Manuel, eu tinha sido jogador do Taubaté, a dirigir o Taubaté em 1994, né, 94, foi em 94. Aí em 95 nós participamos, eu fui treinador. O primeiro trabalho meu foi no Taubaté, na intermediária, que seria a 2 hoje, de 95. A gente lembra muito da intermediária, acredito que você também jogou, além de treinar. Era um campeonato, até eu comento muito com as pessoas, né? Tinha muita rivalidade, porque pegando aqui nossa região, tinha Mirassol, tinha Rio Preto, tinha Fernandópolis, Jalesense, Votuporanguense. Era uma coisa muito diferente, né, Márcio, do que é hoje. Era diferente porque naquela época não havia mais divisões, mas, por exemplo, você tinha a primeira divisão e a intermediária, né? Então, a federação, ela fazia o campeonato quase que regionalizado. Seriam 4 grupos de 8, classificando 2 de cada grupo. Então pegava a região de todas as regiões do estado e eram times fantásticos, né? Eu lembro da Votuporanguense de 81, de 82, o Tanabe, Rio Preto, o América. O América já estava na primeira divisão, o América acho que ele militou muito pouco na segunda divisão. Era mais o Mirassol. Mirassol. E tinha a região do outro lado, tinha União de Araras, aí entrava Lemense. Então era um campeonato muito disputado, né? E subia naquela época, se não me engano, 1 ou 2 times também só. Então era muito valorizado, dali saía, eu acho que a intermediária, ela abastecia quase o Brasil inteiro de atletas, né? Porque eram muitos clubes em São Paulo
quando acabava a competição, a maioria dos jogadores saíam para outros estados, né, disputando brasileiros, campeonatos estaduais de segundo semestre, que não eram todos na mesma época. Então a Intermediária era o grande celeiro, né, do futebol brasileiro, até quando mudou-se, passou para a Série A2, se eu não me engano, em quase 2000, né, 99, 98, não me lembro bem quando começou a ser A2, e aí acabou a Intermediária e criou-se, né, outras divisões. Você acredita que essa grande mudança, que influência isso tem hoje no futebol, já que a gente fala muito desse período anterior, como você está frisando, décadas de 80, 90, parecia que o nível era muito melhor do que o atual. O que você acredita em relação a essas mudanças? Eu digo não só de nomenclatura, né, que passou a ser A1, A2, A3, depois tinha até B1, B2, B3, depois ficou uma Bzinha só. O que você diz em relação a essas mudanças e o quanto isso influenciou também até em questão de nível técnico, estrutura, times? Mudou muito, né? Porque o que ocorria, você fazia uma divisão intermediária, ela demorava quase 7 meses para acabar, né? Então, você fazia um campeonato por ano para uma equipe. E você ia enfrentar o Taubaté, você sabia a equipe do Taubaté, que era quase a mesma do ano anterior. E o próprio jogador tá mais tranquilo no seguinte sentido, ele já tinha um contrato. Tinha um contrato não, como longo. agora a gente vê 3 meses, o cara vai embora. Exatamente. Então, você ia jogar contra o Taquaritinga, você ia jogar contra a Francana, você sabia que lá tinha 7, 8 jogadores, 10 jogadores que tinham permanecido, que tinham renovado o contrato. Mudava-se muito pouco os jogadores, então criava-se uma rivalidade muito grande entre as equipes. E o próprio jogador tem a identidade que a gente cobra tanto. Tinha uma identificação muito grande do jogador com as equipes. E aí tornava-se muito difícil. O América, por exemplo, eu vi poucas equipes grandes ganhar do América aqui no Mário Alves Mendonça. Porque era a mesma equipe quase todo ano. Trocava-se 3 ou 4 jogadores no máximo. Então havia um entrosamento, né? Havia como quer dizer, uma identificação do atleta com a cidade. Mantinha a base, né? Mantinha a base, tanto que se você pegar de 2000 para trás, de 95 para trás, tem muitos jogadores que iam jogar nas cidades e por lá ficavam, casavam, moravam e tornavam-se pessoas da cidade, né? Só foram morar na cidade porque jogaram 5, 6 anos naquele clube. Conheceu A tua geração já tem muito exemplo. Muito exemplo, assim. Aqui em Rio Preto mesmo você vê muitos jogadores da época que vieram, casaram, constituíram família aqui. Hoje é 60 dias em cada lugar, né? Hoje muda-se muito. Não vê nem a família, né? Se a pessoa tem, não traz nem a mulher, a criança. Não há uma identificação com a instituição, né? Essa é a verdade. O que vem é um clube. Você dá preferência para aquele clube que paga em dia, que tem uma estrutura um pouco melhor, uma condição melhor, uma equipe que monta para chegar. Aí você fica 3 meses, faz de tudo para subir, para sair para um outro campeonato, para uma outra categoria, né? Então, mudou-se muito nesse sentido. Ô Márcio, até pela tua experiência, pelo convívio, por ter, assim, amizade com inúmeros dirigentes, você acha que tem alguma perspectiva ou possibilidade, não digo de voltar na integridade do que era antes, mas tentar se aproximar, de os times terem de novo esse elo, de manter pelo menos um elenco, do calendário mudar em alguma coisa? Tirando as equipes grandes, que pouco fazem para isso também, a intenção das equipes grandes você vai hoje, eu estava vendo uma reportagem do Palmeiras, o absurdo, né, que é a estrutura do Palmeiras, né? Para quê? É para manter o jogador 6, 7 anos? Não. É para que o jogador fique um ano, ele venda, já tem uma base toda chegando para ficar mais um ano e vender. É fazer dinheiro, né? É caixa, né? Fazer boas equipes e ter caixa. Não vejo, no interior é muito difícil, porque as condições financeiras, antigamente se tocava as equipes com fazendeiros, né? Com pessoas que gostavam do clube, se reunia 2, 3 fazendeiros, cada um vendia lá 50 cabeças de gado, reunia um dinheiro e botava-se um time bom. O prefeito da cidade. O prefeito da cidade. O seu Alberto lá em Italabi. O prefeito tocava. Hoje você tem que ter patrocínio, hoje a mídia praticamente é que toca o Campeonato Paulista, os campeonatos brasileiros, não adianta. Os contratos são feitos com Globo, Record, Bandeirantes, com as grandes empresas, e são repassados, né, os valores para os clubes do que se arrecada. Então a responsabilidade ficou na mão de dirigentes que muitas vezes nunca jogaram futebol, nunca gostaram do futebol, estão ali extremamente para... É um negócio, passa a ser um negócio, ninguém entra para gastar dinheiro, sim para ganhar.
E a coisa está rodando desse jeito. Então, alguns clubes que se estruturaram estão ganhando dinheiro, né? Estão fazendo caixa, estão ganhando dinheiro, mas a dificuldade é muito grande. Trabalham em prol de categoria de bases e aquela paixão, né, do torcedor que ia lá gastar seu dinheiro para contratar determinado jogador acabou, né? Então, profissionalizou-se muito e o futebol em si ele foi diminuindo, né, a qualidade, né? Hoje, antigamente, quando saía um jogador para fora do Brasil, havia-se um comentário geral no país, né? Porque era o craque, ele foi vendido, né? Hoje, por exemplo, eu não tenho a certeza, mas há mais de mil e poucos atletas em condições de categoria de base que já estão fora do Brasil. A própria seleção brasileira, de vez em quando, convoca um jogador que nunca jogou no Brasil, nós não conhecemos, né? Não passa pelo clube aqui. Então, a dimensão financeira, ela ficou muito distante do pequeno clube, daquele clube que tem menos condição. Por isso a dificuldade, né, dos clubes em chegar novamente à primeira divisão, a retornarem. Ô, Márcio, voltar do período teu de jogador aí, o que você se recorda do grande momento, digamos assim, do Márcio como atleta? Lógico que eu tive um momento muito bom, que foi meu início no Botafogo, né, onde eu fiz um meio de campo com Sócrates, com Cunha. Ô, né? Então você estava bem acompanhado, hein? Eu andava bem acompanhado. Né? O Betão foi em outra época? Eu falei bastante do Betão aqui, mas... O Betão praticamente da mesma época, lá, né? Um pouquinho depois de mim, né? O Betão é um pouco mais novo que eu. É porque ele falou esses nomes também quando ele veio aqui, né? Por isso que agora você falando. Mas você sabia que... Você ia jogar contra o Guarani, você sabia que tinha, né? Zenon, tinha Dicá, tinha Zé Carlos, Renato, você sabia. Você ia jogar contra o América, Jean, Didi e Turcão. Você ia jogar... contra qualquer equipe, você sabia a escalação, a ponte tinha Marco Aurélio de cá. Então era tradicional isso, né? Quando o Botafogo, você ia lá, tinha Mário, Cunha, Sócrates. Depois veio eu, Lorico. Então foi um grande momento, né? Depois nós fomos para Maringá, eu fui campeão paranaense pelo Grêmio, né? Fiz parte daquela equipe. Mas não te cortando, eu vi esses dias uma reportagem que teve um jogo, acredito que mais ou menos nesse período aí, o Sócrates fez 7 gols na mesma partida. Você estava nesse jogo? Eu estava no banco. Nesse jogo? Nesse jogo. Eu achei na internet sem querer, olha só. Comentava-se muito, né? A gente brincava muito com o Thierry, que num jogo em Santos, Botafogo e Santos, ele sonhou com o Pelé e bateu o tornozelo na cama. E o jogo foi 10-1. Então ele sonhava com o Pelé e machucou, dormindo. Marcando o Negrão na cama lá, sonhou, o tornozelo amanheceu inchado. E esse jogo contra a Portuguesa Santista, eu não tenho certeza se foi 11-0 ou 11-1. O Sócrates fez... acho que foi 10, foi 10. 10, né? 10. Foram 7 gols do Sócrates. E você estava nesse jogo? Eu estava. Olha que coincidência, eu acho que eu estava no banco ou fui até cortado do banco nesse jogo, porque naquela época não tinha corte de banco. Tá? E era só 16 que iam, né? Era 16. Se nem fui, eu estava no estádio, isso era certeza que eu tinha participado de um jogo contra a Ferroviária em Araraquara e o jogo consequente foi a Portuguesa Santista. Uhum. E nesse jogo em Araraquara, inclusive, acho que até acabei fazendo um gol. Nós empatamos com a Ferroviária, ganhamos da Ferroviária. E no outro jogo, eu não me lembro se eu participei ou se eu fiquei no banco, mas eu estava lá e foram 7 gols do Magrão. Coisa impressionante. Eu achei esse detalhe na internet, agora você falando que jogou gente, esse tempo atrás nós comentamos sobre isso, eu falei, olha, eu vi ele fazer 7 gols num jogo, que foi contra a Portuguesa. Então foi a prova viva. Bom, além dessa rodagem sua aí, você está destacando o Botafogo, depois você está destacando também o Paraná. Eu fui pro Nordeste em 80, eu tive em 83, talvez tenha sido uma das melhores fases minha, que fui no CRB, onde, como meia, acabei fazendo acho que 26 gols no campeonato, né? Acabei sendo, acho que por 2 vezes, artilheiro do Fantástico. Foram muitos gols, né? Nós fomos campeão, fui campeão pelo CRB, eu fui campeão no Botafogo da Paraíba, fui campeão no Paysandu, né? Joguei no ABC, Times de massa, hein? Joguei no Asa, joguei no Central. O 13 de Campina Grande, o primeiro brasileiro do 13 em 2006, eu estava presente, com o Valdemar Carabina, era o treinador, eu, Cláudio Mineiro. Depois eu tive na equipe que foi campeã brasileira de 85 do Curitiba, né? Nós somos vice-campeão estadual. Depois veio com o Dino assumiu como treinador, me afastou, né? Na época ele tinha uma preferência pelo Milton Cruz. E quando o Enio chegou no final chegou no final do primeiro turno, onde nós fomos o último colocado, né? E eu acabei sendo emprestado para o Paysandu, fui campeão e retornei. Quando eu retornei, nós fomos campeão do segundo turno. Olha. Com o Enio, né? Eu fazia parte do grupo.
e a gente acabou sendo campeão brasileiro, né? Eu não estava na partida, não joguei, mas estava no plantel. E aí depois teve 86, 87, né? 89 fui campeão pelo Botafogo da Paraíba. E tive depois, fui contratado pelo Reinaldo. O Reinaldo era o presidente do Taubaté em 87, né? E me contratou para o Campeonato Paulista de 87, foi onde eu conheci o Reinaldo, que hoje é o presidente da federação. Fizemos uma grande campanha. Disputei algumas intermediárias, Mirassol, alguns clubes, né? E vim encerrar minha carreira depois se eu não me engano, em 92, eu já tinha parado, né? Fazia alguns jogos aqui no Amador, quando o CRB me levou de volta, né? Eu tinha sido considerado o melhor jogador, fui o craque do Norte e Nordeste em 84, Sócrates foi do Brasil, Hortência, o William e eu do Norte e Nordeste. Né? Eles escolheram um do Nordeste para ser o melhor do Brasil e eu fui escolhido. Aí eu voltei em 92, na época o CRB contratou o Xande, que é de Rio Preto, lateral direito que estava no Flamengo, e me levou para tentar fazer pelo menos 1 ou 2 jogos, né? E esses jogos seriam contra o CSA, para que se atingisse uma bilheteria grande, né? Porque hoje, graças a Deus, você chegar em Maceió hoje, existe na entrada do estádio, né? O ataque do século, né? Opa. Então tá lá minha foto do Joãozinho e tal, legal. a gente tá bem na marquise do... Aquele jogador folclórico, Jacozinho, é dessa época, Jacozinho é dessa época. Porque eu vi uma reportagem dele com o Maradona. Isso, mas o Jacozinho teve um ano depois de mim lá, 2 anos. A gente se conhece, um cara muito, muito gente boa. Então, eles me levaram para fazer pelo menos 1 ou 2 jogos contra o CSA, a título de bilheteria, porque até no centenário do CRB, eu fui considerado o melhor BIA que passou na história do CRB, isso, né, foi muito legal. E, coincidentemente, depois, em 2005, eu fui ser treinador do CSA. Olha assim, né? Quando eu fui o último campeonato brasileiro do América na Série C, foi comigo como treinador. Eu saí do CSA e vim assumir o América na Série C. E, por incrível que pareça, a comissão técnica é essa hoje que está no América. Eu levei o Cuquinha comigo e levei o Kleber Augusto. O CSA grande, comigo. Clebão também. Clebão. Eles foram comigo pro CSA em 2005, né? Fazer o campeonato alagoano. E aí a coisa foi andando. Então foi assim, né? E como treinador, você sofre, você ganha ali, cai aqui, perde. E você sabe, a vida de treinador não é fácil. Ô Márcio, agora você falou bastante aí de Norte, Nordeste, o Paysandu, poxa, que tamanho de torcida tem. Os times nordestinos também, o fanatismo. Eu vou falar daquilo que eu vejo só à distância, porque eu nunca participei. Você viveu glórias por lá. O torcedor nordestino, o do Norte, é muito diferente da nossa região, em termos de paixão, que a gente nota que lá parece que um jogo Remo e Paysandu não cabia ninguém no estádio. Você está falando aí também do clássico lá CRB-CSA, do que significa para aquelas pessoas. Fala um pouquinho dessa diferença, o torcedor de lá com o daqui. Quando nós saímos daqui, em 2005, quando o João Lira, que é um dos maiores usineiros do Brasil, né, me ligou, ele, presidente do CSA, ele pediu para mim, eu só quero que você faça como treinador 10% que você fez como jogador pelo CRB. Pô, então ele foi humilde. Porque teria uma grande... a repercussão ia ser muito grande. Um cara que era ídolo de uma equipe e ser treinador da outra. Quando eu saí daqui, eu avisei o Kleber e o Coquinho, olha, o Nordeste é assim. Se a gente chegar lá com a dimensão de São Paulo, a gente não trabalha. O CSA é o Corinthians lá. Nós vamos chegar no aeroporto e nós vamos encontrar lá 3, 4 mil pessoas. Nós vamos chegar no Mutante, vai estar lotado para receber a gente, né? E todo mundo ficou meio assim. Quando nós chegamos, aconteceu, né? Então, a gente não tem a dimensão, eles são apaixonados, né? Então, você pega Remo e Paysandu, um estádio de um lado de uma avenida, o outro estádio é do outro lado, quase de frente um com o outro, né? Lembra até o Português Santista e a Vila Belmiro lá, né? Isso. São... Até um pouco menor. Então, é uma... Eu não digo assim a distância. uma rivalidade... assim, não tem dimensão. O que eu vejo no Nordeste, da minha época, não havia, por exemplo, havia assim, era uma rivalidade, mas ela terminava no estádio. Entendi. No campo, na gozação, na brincadeira. Havia pouca violência, né? Não tinha essa rivalidade de se marcar encontro. É do que a gente tá vendo hoje, né? Essa semana foi uma semana triste. Uma coisa absurda, né? E... fazia-se muita aposta, se apostava muito, então se concentrava. Eu me lembro que uma vez nós fomos jogar numa cidade em Maceió,
nós levamos o arroz dentro do ônibus, porque o hotel da cidade poderia colocar alguma coisa. Aí, Olha só. com medo de alguém fazer alguma coisa, porque tinha que ganhar do CRB. Aquele time era uma filial do CSA, então era coisa desse nível que a gente se preocupava, né? Sei. Se escondia o jogador, machucava o jogador, escondia o jogador machucado para ninguém saber. Então era diferente. Ou então o cara tava com a perna, sei lá, engessada, mas no jogo ele tava escalado. Já estava escalado, então era coisa desse tipo, né? Então mudou muito, né? Hoje... Aí tinha história dos vestiários, né? Com o pessoal que jogava, vocês criolino, então pintava o vestiário na véspera, né? Pintava. Uma vez nós fomos entrar em campo e o Lima, massagista, ele costumava jogar pólvora e botar fogo. Pô, pegou fogo em todo mundo. Ele jogou muita pólvora, botou fogo antes da gente sair do vestiário. Foi uma correria, um fumaceiro. Então era muita coisa, né? E a gente ria muito. Do folclore, né? É folclore, né? E já aqui no Sul, não. Aqui no Sul já era uma coisa mais... Já era mais profissional, já era mais disputado, já tinha uma outra visão. E, na realidade, todo mundo brigava no Nordeste para vir para São Paulo. Né? Hoje, em São Paulo, a gente briga para sair do país. É diferente. A gente quer... Hoje, qualquer jogador que faz 10 embaixadas, já começa a falar em Portugal, já começa a falar em Europa. Naquela época também não tinha tanto empresário como hoje. Não. Era você mesmo que negociava. Hoje, de cada 10 seres humanos que você encontra na rua, 7 é empresário. Os outros 3 é advogado, é qualquer coisa. Mas é empresário então, de futebol. Nessa época era você mesmo que via, que recebia a ligação, igual você tá falando, recebi ligação do tal. Por exemplo, os jogadores de time grande ainda tinha alguém que trabalhava. Eu tive um grande empresário, que era mais amigo empresário, que era o Jardim Amico, que ele ficava, se você sair daí, eu falei com o tal presidente, mas não havia gasto, você não pagava, era prazeroso você empregar um jogador, indicar e o cara aceitar, você entendeu? Mas os próprios dirigentes saíam para ver um jogo ou outro, liam na Gazeta Esportiva, o Djalma fez 3 gols, esse Djalma tá fazendo gol. Já ia buscar o Djalma para ver, para conhecer, não tinha, não se mandava vídeo para você poder se empregar. Então era uma coisa... era um futebol mais apaixonante, né? Hoje você sai para jogar, você não sabe o que vai acontecer, né? Você sai para um trabalho comum, né? Um trabalho, você é artista, acho que os jogadores é artista, sim, mas não curtem a profissão como a gente curtia antigamente, né? A gente era visto diferente, né? As pessoas olhavam pra gente de forma diferente. Até você falando, os estádios na época eram muito mais cheios do que hoje, né? Hoje a gente vê lá, né? Sem a menor dúvida. Você entra no estádio, de repente você como treinador, os jogadores vão olhar, querer saudar a torcida, cadê a torcida? Não tem. Na maioria das vezes é assim, né? Mas mudou-se muito, né? Evoluiu-se muito fora do campo, as estruturas, mas baixou muito o nível, né? Hoje... Quem tem um pouco de dinheiro tem os melhores jogadores e o restante vai se virando com o que tem. Bom, um detalhe que você colocou bem importante é que antes tinha aquela identificação, os jogadores ficavam mais tempo nos clubes e a base ia sendo aproveitada da maneira do possível. Hoje em dia a rotatividade está muito maior, né? Parece que querer fabricar jogador, a coisa está muito mais ágil. Como que era naquela época, então, o garoto da base para sonhar para ir pro profissional? Demorava-se mais tempo, ele se preparava mais na base, ou ele era mais emprestado antes de subir? Como que funcionava, digamos, essa engrenagem? Eu me lembro uma vez que nós tínhamos aqui o Amador do América, e a gente ficava de quarta-feira era o primeiro coletivo, e na sexta o coletivo pronto, sempre foi isso. Então, quando chegava na quinta-feira à tarde, ou na terça tarde, ficava todo mundo esperando quem era o nome que possivelmente poderia ir completar um treino. Olha! Às vezes passava 1 mês, 2 meses, não ia ninguém, né? Porque já tinha os profissionais. Daqui a pouco machucava 2, 3 jogadores e precisava complementar. Então ia lá, se pegava aqueles que eles achavam os melhores, né? Então, quando o seu nome estava no meio para completar um treino, aquilo era uma felicidade, né? Hoje se faz jogos treinos, né? Você faz um coletivo só por semana e, na maioria das vezes, quando sub-20, às vezes quando sub-17, o jogador que se destaca lá, você já começa a puxar para cima para infiltrar ele, né? Para que seja um pouco mais rápido a vinda dele. Então, muitos jogadores que eram craques deixaram de jogar futebol profissional porque não tinha esse intercâmbio, né? Talvez essa tenha sido uma das poucas coisas que melhorou por um lado e piorou do outro, né? Sobe muito jogador, às vezes, por apadrinhamento. Que não tem fundamento, né? Você como treinador pode dizer, né? Você fala, mas nós queremos que você coloque esse jogador para trabalhar, mas o outro é melhor, mas nós precisamos que esse vá, porque tem um patrocinador, tem uma situação.
E às vezes o melhor fica e sobe o mais ou menos. Então o que mudou foi isso, né? Você vê muito mais jogadores da base hoje, você tem condições de mostrar, mas assim, nem sempre, às vezes, você consegue talhar o melhor, né? Às vezes as condições financeiras obrigam o clube a até revelar um jogador antes do tempo. Mas agora eu vou perguntar uma outra coisa que eu lembro que fez muito sucesso, inclusive um dos principais títulos do América é nessa categoria, que é a categoria aspirante. Na tua opinião, por que, você que tá no meio, por que que acabou? Pra mim, eu acho que era coisa tão bacana, tão útil, né? A torcida até ia mais cedo pra querer ver o time aspirante, o jogador de cima que tava suspenso jogava no aspirante, enfim, você pode até falar melhor do que eu, e do porquê ter acabado isso. Eu acho que com a criação hoje em São Paulo nós temos aí a 1, a 2, a 3 e a quarta divisão, né? A última divisão, que agora vai se transformar em quinta, quarta e quinta. São 5 divisões. Então, em todas essas equipes, existe sub-15, sub-17, sub-20. Então, antigamente não tinha. Antigamente você tinha o dente de leite e o dentão. Era até outra nomenclatura. Tá? Ou era o time amador. Então você fazia quantas vezes o América não disputou o amadorzão de Rio Preto? O amador da cidade. Pra dar rodagem Para rodagem, para o jogador estar jogando. Então, o aspirante era o que tinha, né? As leis foram mudando, então hoje o aspirante passou a ser sub-20, que ele tem um horário, é o horário matutino para ele jogar. É o horário matutino. Sub-15, um horário mais cedo, aí vai, né? O sub-17, um horário intermediário. E até por medida de segurança, foram criando-se e proteção ao gramado, as federações começaram a exigir muito, a FIFA, campos bons para se jogar. Então, eliminou-se os jogos... O aspirante. Os aspirantes, como que fala? A partida... Preliminar, né? A preliminar. Então, a preliminar foi sendo eliminada para proteção de um gramado. Né? Que eu acho uma besteira, assim, sem tamanho, né? Sem tamanho. Então, hoje você quer ver um aspirante, você vai ver no sub-20. As equipes que estão no Brasileiro têm o campeonato sub-23. É isso, Tá? Criaram o 23. Criaram o 23, mas que não pode jogar na preliminar. Tem que jogar em dias diferentes, você está entendendo? Então foi tirando o vício do torcedor de ir mais cedo no campo. Tinha torcedor que chegava 1h, saía 6 horas da noite no campo, com a família, né? Então acabou ele ia ver o sobrinho jogar no aspirante. Porque querendo ou não, é isso, atrai o público, porque exatamente. os envolvidos no primeiro jogo. Porque a gente vai sub-20, né? Acompanha, vê a quantidade de torcedores que estão lá, né? Porque a família vai lá acompanhar. A gente fez um projeto em 2001, se eu não me engano, em Taubaté. Eu fui convidado para ser treinador, acho que era a minha 4ª passagem pelo Taubaté. E nós fizemos um projeto, que até então era possível, de fazer jogos de categoria sobre 10, sub-11, sub-12, de 10 por 10, antecedendo a partida profissional. Sei. Né? E 30 minutos antes você tem que entregar para o campo para arbitragem, para consultar, para olhar, perguntar. Qual era a intenção nossa? Quando você vai levar o seu garoto para jogar com 10 anos, a mãe quer ir, o avô quer ir, a avó, vai todo mundo. Você leva um garoto, você adquire 6 ingressos. E automaticamente esse garoto depois vai ficar para ver o profissional, para ver o sonho dele. Se ele não se tornar jogador, ele vai se tornar um torcedor. E nós construímos isso em Taubaté em 2001, né? Se não me engano, 2002, não me lembro. E foi uma coisa que logo depois teve que parar porque tinha que entregar o campo nessa imposição. Nós tivemos que parar, como nós fizemos também após cada jogo, o melhor aluno de uma classe era comentarista. Que bacana! Tá? Era comentarista. E a classe toda entrava de graça no estádio. Então você levava mais 40 pais, mais 40 mães. Então tinha. Você vê quanta ideia, né, Márcio? Você entendeu? A gente foi criando isso e a gente acabou aí por uns 40, 60 dias, enquanto nos permitiram. Levamos lá quase 3, 4 escolas, cada semana uma classe diferente. O melhor aluno, aquele que tinha a melhor nota, era o comentarista, e ele convidava todos os amigos. Olha! Então a gente foi... Hoje acabou, hoje você já não pode mais, hoje você tem que entregar o campo tem que estar liberado bem antes, né? Para que se possa realizar uma partida, mas foi perdendo o charme, né?
aumentou-se a violência, né? Hoje, eu costumo dizer, você entrega o seu carro na mão do mecânico, ele quer consertar, ele quer deixar teu carro melhor, ele quer acertar o que está estragado no carro. E você sai e o defeito continua. Você não pega um revólver, você não pega nada para ir lá bater nele, para atirar, você leva o carro de volta, conversa com ele e ele acerta o problema. Sim. Eu nunca vi ninguém ir bater no padeiro porque o pão estava duro. Eu não vejo. O jogador de futebol tem que apanhar se ele joga mal. Os políticos aí também, que a gente vê tanto, eu falo, pô, se a mesma intensidade que essa galera vai cobrar jogador, se eles fossem cobrar político... Eu faço parte do Sindicato dos Treinadores, sou presidente do Sindicato do Cinterfute, que é o Sindicato dos Treinadores ali do Grande ABC, Litoral, aquela região ali. E a gente comenta isso, né? É um absurdo sem tamanho. Outro dia nós fizemos uma live, né? Uma reunião online, para a gente tentar fazer a eleição da FBTF agora, que é a Federação Brasileira dos Treinadores, onde Zé Mário é o presidente, Mancini é vice, Dorival é vice. E quem vota são os sindicatos, né? Hoje, apto a votar, somos 7 sindicatos. Esse que eu sou presidente, o estadual, né, o geral, mais o de Santa Catarina. Eu sei que o Ceará, como 5, 6 sindicatos. Nós estávamos falando, né? A parte política, a gente se envolve muito pouco na parte política. A gente não quer misturar o futebol com a política. Uhum. E a gente estava comentando, né? A gente viu algumas favelas aí, demorando 3 anos para se construir aí 50 casas. Se cada senador ficar 60 dias sem receber 2 salários, se constrói 5.000 casas. Então. 2 meses, 3 meses. Né? E você não vê nenhuma movimentação nesse sentido. Você não vê ninguém invadir o Senado, ninguém invadir nenhum órgão público para cobrar qualquer coisa. É muito difícil. Raramente tem uma proposta que alguém briga, que alguém lute por aquilo. Então, e o futebol não. O futebol, a equipe perde 2 jogos seguidos, eles mandam o treinador embora. Perdeu 4, o treinador que chegou vai embora. Depois da 5ª partida, já se bate no jogador. O cara tá trabalhando, o cara não quer... Você acha que o cara quer perder o gol? O cara não quer ganhar a partida? É uma coisa... Ô, Márcio, uma outra questão. A gente tá falando de esporte, é uma modalidade. Automaticamente, só um vai ser campeão. Não tem E como. pelo regulamento, alguns vão ter que ser rebaixados. João, entra 2 equipes em campo. As 2 equipes, eu costumo dizer para eles o seguinte... essa oração nossa tá baixa hoje, hein? Tá mais... Porque todo mundo reza para entrar em campo. Dos 2 lados. Todo mundo treina para entrar em campo. E se viveu no Nordeste, sabe que a crença lá também... Quando eu tô fazendo minha preleção, geralmente falo para eles, vocês viram? Acabamos de ganhar o jogo, né? Agora nós temos que saber o que ele falou do lado de lá. Será que ele não ganhou da gente? De repente, eu acho que eu perdi. Acho que a preleção dele lá foi melhor. Ele venceu. Ninguém dá uma preleção para perder o jogo. Claro. É lá dentro, é a força de cada um, é o dia de cada um. Eu estou na preleção, pela preleção aqui, o jogo terminou 3-0 pra gente. E a dele lá, será que ele não tá 4-0? E uma curiosidade, né, que a gente vê hoje muito com a internet, os clubes têm na TV. Quando o clube ganha, mostra lá como é que o Luxemburgo, Abel, não sei quem, olha lá como ele motivou o grupo. Aí quando perde, ninguém mostra nada. Motivação, ele chorou a noite inteira, ele ficou triste, não conseguiu motivar e se perdeu o jogo. Mas faz parte, esse folclore faz parte. A única coisa ruim é você ver aí, né, essa condição dos treinadores, a desvalorização do treinador brasileiro, né, fazendo tudo aí pelo estrangeiro. Parte da imprensa leva a maioria da culpa, e nem sempre é a própria imprensa, mas são os dirigentes que têm essas apostas. Mas a gente está lutando, né? O sindicato tem brigado muito nessa situação, temos brigado por leis aí que nós fizemos, Lei Caio Júnior, umas outras leis aí, que foram derrubadas agora, e a gente está brigando para que retorne, para que se dê um pouquinho mais de condições para o trabalho dos treinadores, né? Eu digo porque tô com 66 e hoje já não é a mesma coisa para mim dar um treino, né? Eu dependo, às vezes, de 1 ou 2 auxiliares para me ajudar. A gente entra com a experiência e procura ajudar. Mas tem muitos treinadores brasileiros e muito bons treinadores começando, se iniciando e sendo desvalorizados de uma forma brutal aí, né? E são pessoas que conhecem futebol, né? Que sabem do futebol. Mas, aqui você falou, né? O futebol é uma paixão. A política para nós, ela não é razão, não é paixão, não é nada, é uma obrigação, a gente é obrigado a votar.
Essa é a grande realidade. Nós somos obrigados a votar, nós não temos direito de escolha. Sim, sim. Porque hoje eu digo, se nós tivéssemos direito de escolha, num país de 200 e poucos milhões, com certeza 60 milhões de votos, não mais que isso, a maioria não ia votar por não acreditarem, né? Mas nós somos obrigados, é a lei. E o treinador de futebol, não, o treinador de futebol está ele, é a mercê, né? Ele é o primeiro alvo do torcedor, é o primeiro alvo da própria imprensa, que você sabe, porque a imprensa não tem o que fazer também. Ela defende até onde dá, a gente participa da imprensa, não dá, ela tem que se vender, você tem que... É uma sobrevivência maluca, né, de ambas as partes. Mas está tranquilo, eu digo que eu não sei se eu encerrei minha carreira ainda, até onde eu vou, né? Não, pelas contas que você falou, começou com 37, 66, ano que vem você completa 30 de carreira e de técnico. Ah, de treinador, né? 95, eu tô há 28 anos, né? Como treinador. Então, tá batendo na porta já dos 30. Quase 29 anos, mais ou menos. Então, a gente tá indo aí. Enquanto a gente tiver um cantinho para trabalhar, que é uma paixão maluca essa nossa, né? A gente vai estar trabalhando, mas assim, magoado com algumas situações, triste, né? Mas faz parte, né? Não adianta. Ô Márcio, agora uma outra questão que você colocou bem, a gente falando de política, de leis, por tudo aquilo que a gente assistiu essa semana aí, do que as torcidas aí de Santos, Vasco ontem, parece que o pessoal do Vasco não assistiu o que aconteceu com o Santos, fizeram igual ou pior. Porque realmente o futebol parece que é uma outra realidade. Lá o cara pode soltar bomba, lá o cara pode bater, lá o cara pode esperar em aeroporto, pode chutar ônibus, pode invadir treino. E esse cidadão, ele não é tratado como um crime comum, digamos, se sai uma briga em algum lugar, ou ele tenta matar alguém, ele pode ser julgado, preso, enfim. E no futebol parece que a pessoa que fez isso, ela vai lá na delegacia, presta lá um depoimento e é liberado. Parece que é um outro mundo, uma outra realidade. Por que a gente ainda não tem uma lei que realmente venha para ser uma lei real, que vá punir quem deve ser punido? Porque, Djalma, a partir do momento que você começar a punir os dirigentes, que são os grandes responsáveis por essas torcidas organizadas... Que é o que a gente está assistindo esses dias, muito. Porque lá que está esse pessoal de crime organizado e tudo mais. A torcida ela só é organizada quando ela tem o aval do clube. Tá? Quando ela se organiza dentro do clube, ela tem toda a informação do clube. Né? Tanto mas não te cortando, o pessoal fala, mas como eles entram com bomba e tudo mais? É que aí vem a informação, eles entram antes para organizar as bandeiras. Isso aí já está lá dentro do clube. Eles têm... eu vou te contar, eu assumi a Portuguesa em 2017, e na Série C do Brasileiro, para tentar salvar do rebaixamento. E o CT da Portuguesa é ao lado do CT do Corinthians. E eu estava chegando com o meu carro e tinha uma multidão na porta da Portuguesa. Foi que dia que eu cheguei, né? Os torcedores estavam lá. E lá a galera fanática também. Os portugueses são bravos. Para bater nos jogadores e quebrar os carros do jogador, tudo. Falei, meu Deus, que dia que eu cheguei. Aí os seguranças da Portuguesa me receberam e conversaram com o torcedor. Após a permissão do torcedor, após uma reunião minha com os torcedores, é que eu pude adentrar o CT. Eu fui conhecer o presidente uns 5 dias depois. Olha. Entendeu? Se a Portuguesa, se na Portuguesa tem isso, imagina no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, no Flamengo, entendeu? Eu tive que ouvir o presidente da torcida portuguesa, o que eles queriam, como eles queriam, de maneira que eles achavam que tinha que ser. E nessa você mais ouve do que fala, né? Não, e por ser teimoso, ser carrancudo também, e ser chato, eu não fiz nada que eles pediu, né? Lógico. Não, é assim, a situação é essa, eu não estou aqui para isso, não foi eu que fiz isso, eu estou tentando vir ajudar. Agora, se vocês quiserem bater nos jogadores lá, você me fala qual que é, porque eu já tiro, nós vamos pegar a base, vai cair mesmo. Opa, peraí, então. Não. Vocês estão falando que eu estou chegando agora, eu assisti um jogo, eu fui assistir Português do Botafogo aqui em Ribeirão e vi o plantel. E olhei e falei, não... Até o João Henrique, que jogou no Rio Preto, no América, estava nesse time. Nós fizemos um jogo maravilhoso contra o Guarani, mas a Portuguesa estava talhada a cair. Né? Porque a situação era muito difícil. Né? Não tinha dirigentes não ajudavam, a torcida não ajudava. Então, hoje, por exemplo, nada do que está acontecendo acontece por acaso. Quando acontece, os dirigentes já estão sabendo que vai acontecer.
Às vezes ele nem aparece no campo, porque ele sabe o que vai acontecer se perder o Sei. jogo. Certo? Isso é em qualquer lugar. Eu já cansei de receber ligação de dirigente me avisando, os caras vão invadir o vestiário, toma cuidado lá, tira o... Peraí, não vai invadir o vestiário. Não vai invadir o vestiário. Entendeu? E você tem que conviver com isso, né? Aquela pressão danada, porque se perder um jogo que não podia perder. Como que não pode perder? O outro também quer ganhar. Quer ganhar. Às vezes você faz um jogo que você põe 5, 6 bolas na trave, o adversário desce uma vez, faz um gol, e você perdeu os 5, 6, vai fazer o quê? Então, isso aí, nada disso é por acaso. Tanto que hoje se dá o luxo de torcedor ligar marcando encontro entre eles. Eles têm telefone, eles trocam telefone. Teu time é melhor, vou tocar telefone, vamos marcar uma briga? Entendeu? Isso é tudo coisa. Prende o torcedor. Põe um responsável pelas torcidas organizadas. O diretor responsável pela torcida organizada. Quem que é? O presidente ou o vice? Aconteceu, o senhor está preso. É para começar de alguma forma, né? Alguém tem que ser preso. Você é o responsável? Elimina a torcida organizada. Acaba com ela. Você quer ir no campo, pega teu filho, tua mulher e vai. Como era antigamente. Antigamente você ia, tava lá, Volvo. Pô, e os campos lotavam. Hoje o espaço estão pros bandidos, cara. Essa é a grande verdade. Estão pros bandidos. E com os dirigentes por trás. Os dirigentes por trás. Isso na maioria. E não adianta eles virem chorar depois, não, porque igual você falou, eles sabiam. Não. Sabiam de tudo. Sabiam, eles patrocinam. Tá? Eles dão dinheiro, eles dão passagem para viajar, para acompanhar o clube. Eles dão ingresso. Os torcedores saem já com uma cota de ingresso já porque senão reservada. a gente vê lá, o cara, uma quarta-feira, tá não sei quantos quilômetros. De casa lotado, tudo isso é financiado. Tudo isso é financiado. Isso é política. Entendeu? Então, não vai acabar enquanto você não começar a prender quem está em cima. Por que eu vou criar uma torcida uniformizada que se ela arrumar uma briga, eu vou preso? É simples. Aqui ou para eu não ir preso, sei lá, então eu entrego quem brigou. Alguém quer ser o chefe da torcida organizada aí? Quero ver quem levanta para ser. Quem é o presidente da organizada? Você? Se der uma briga, você está preso. A cadeia, 5 anos. Acabou. Mas que politicamente. Tem deputado, tem senador, tem vereador. Por isso que ninguém se move, né? Os caras bancam a cobrança deles. É na hora do voto. Você entendeu? Na hora do voto. Então, você vai para um julgamento. Mas puta, não é absolver. Você vai ver os jurados. Então é tudo já organizado. Então, é uma luta do sindicato. Que a gente está perdendo, não tem como o sindicato fazer, não tem como o sindicato dos treinadores fazer, dos jogadores fazer, a gente luta como dá, né? Legal você colocar isso, que você está dando umas informações muito boas em relação. Porque a gente vê a imprensa cobra muito isso aí, até que não morrer ninguém, parece que vai continuar igual. Não, isso aí é tudo editado, isso é coisa que você já sabe que vai acontecer. Entendeu? O jogo Santos e Corinthians, todo mundo já sabia. Os dois estão muito mal no campeonato. O que perder vai ter problema com a torcida. É um absurdo, tá entendendo? Agora você tira o torcedor de ir a campo, você interdita o estádio, interdita o estádio. Toma uma medida como tomou o Recife agora, maravilhosa. Só vem mulheres no campo. Porque aquela história mais pro time também, igual você tá falando, vai doer no bolso, porque vai ter que jogar com o portão fechado. E o sócio-torcedor, que hoje estão fazendo tanta campanha, o cara já paga a mensalidade para ir pro jogo. E aí? Com certeza, o cara que paga a mensalidade, ele paga dele, do filho, da mulher, do sobrinho. Então, ele não pode ir no campo, porque o patrocinado pelo dirigente arrumou a briga. O cara que vai lá e paga honestamente, paga o pato. E a torcida organizada continua do mesmo jeito. Ela vai para fora do estádio, no telão, assiste o jogo, faz os mesmos protestos, pinta muro, suja e tal. E o cara que está em casa, que paga o seu carnezinho todo mês, não pode ir. É complicado. Mas agora falando quase 30 anos aí de treinador, eu sei que tem um capítulo muito especial que é do Água Santa, cara. A gente tava até comentando aqui em off. Você começou lá, o time não era nem profissional. Como é que foi o convite? Como é que foi o início? O que te apresentaram de projeto no começo para você sair aqui da região e ir lá para Diadema? Traça esse histórico aí desse capítulo tão bonito aí na tua vida.
Eu estava no América, né, na Copa Paulista, né, nós fizemos uma boa Copa Paulista, ficamos entre os 4 finalistas, depois acabamos perdendo para o Palmeiras e acabou ficando fora. E eu tinha um convite para fazer a Série A2 pelo comercial, mas estava demorando para acontecer a proposta. Quando eu recebi o convite de um amigo de Araraquara, que hoje ele é, como que fala, secretário de Habitação de São Paulo, que é o João Farias, que até então ele é de Araraquara, ele era, como que fala, o assessor do prefeito, o braço direito do prefeito, que era o Edinho. Eu fiquei na Ferroviária por 3 anos, né, na época o Reinaldo pediu, ia fazer uma reconstrução na Ferroviária, e a gente subimos 2 anos seguidos, né, numa reconstrução da Ferroviária. A Ferroviária vinha na última divisão, e o João trabalhava comigo lá, né, ele era assessor do prefeito, e eu era, no esporte, eu era o braço direito do prefeito também, como treinador e coordenando tudo que tinha de esporte na cidade. Montei a equipe, nós subimos da B1 para 3, da 3 para 2, e quando eu saí, em 2005, eu fui para o CSA, vim para o América, vim em vários clubes. E aí, em 2012, quando acabou a Copa Paulista aqui, o João me ligou que havia um clube em Diadema, havia sido fundado um clube em Diadema, que já tinha feito a carência de... Primeiro você tem que disputar, quando você profissionaliza um clube, você tem que disputar 1 ano o futebol, só o Sub-17, Sub-20, tem que disputar, para depois você... que já havia sido pago as taxas e que já tinha feito o estágio de 1 ano ou 2 anos. Sei. E eles iam disputar o primeiro campeonato paulista profissional. E eu estava indo para Ribeirão, eu estava no palestra, né, numa segunda de folga, quando o Fabinho me procurou. O Fabinho hoje está no Novo Horizontino. Pô, e aí? Eu falei, vamos ver, eu vou acertar comercial, vamos viajar para Ribeirão, para ver lá a estrutura, ver como que nós vamos fazer para montar essa equipe para o Paulista da A2. E quando veio o convite para mim me encontrar com o Paulo, que é o presidente do Água Santa, né? Eles são em 10 donos, né? É uma equipe de empresários do ramo de ônibus, né? De motores de ônibus, de garagem, para fazer uma reunião, para mostrar. Eu já vinha de alguns acessos, tinha subido com o Barreto, tinha subido o Quinto, tinha subido na Ferroviária, eu fui para Goiás, subi com o Goiatuba, fui campeão Goiatuba para a primeira divisão. Eu vinha de alguns bons trabalhos de acesso, e eles me convidaram, e eu fui a São Paulo. Fui eu e o Fabinho, saímos daqui, nós dois, fomos para São Paulo, e a primeira impressão foi muito boa, que nós fomos recebidos na São Judas, né, que é um bairro muito grande ali perto, na Vila Mariana, num escritório grande, que era do Água Santa. E eu fui e expliquei para eles o que era uma 4ª divisão, né, uma última, que seria a Bezinha, quanto que eles teriam que gastar. Na época, eu falei num valor de 60, 70 mil, para fazer uma boa equipe, eles falaram, pode gastar 120. Eu falei, Aquela época ainda podia ter 3 acima da idade, né? Podia ter 3, podia ter 4, podia ter. 4? Até 4 máximo, mas podia jogar só 3. Falei, mas você pode contratar quanto você quiser acima. 10, 12, põe pro jogo, pode ir 3. Eu olhei pro Fabinho e falei, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aí nós começamos a conversar, e fomos discutir eu digo que lá não precisava de treinador, né? Lá a parte financeira ajudava muito o jogador. E a gente conversou, eu coloquei a minha proposta na mesa, eu falei, olha, eu tenho um compromisso com o comercial vai me pagar tanto, e é A2, né? Eu tô do lado da 1, tô voltando 3 divisão, né? E foi até engraçado que ele falou, olha, vamos resolver isso agora, nós vamos pagar o mesmo salário para você quer um mês adiantado? Eu falei, a situação tava ruim, eu querendo falar não, e o Fabinho me apertando por baixo, me chutando, eu falei, calma, Você é acostumado com um lugar que demora para pagar, demora para pagar, e o cara enfiando a mão na gaveta para dar 2 meses adiantado, o Fabinho quase me mata. Falei, será que ele vai deixar eu conversar? Calma, o que foi? Não, ele tá me chutando aqui, né? Aí a gente falou, não, nós podemos dar uma olhada no clube, vamos ver como é que tá a situação. Cara, foi muito engraçado, nós passamos muita coisa ali, e foi assim, né? E a gente foi ver, quando nós chegamos, vimos aquele campo de sintético, onde era o campo, minha mãe, até eu falei, você quer continuar? A Fabinho falou, não, vamos pro comercial. Eu falei, agora não vai ficar. Você também tem, moço. Ele queria ir pro comercial, eu falei, agora não vai ficar. Falei que a coisa não era boa.
Só que foi assim, né? Eu tinha carta branca, né? Eu falei, eu pego, eu assumo, mas primeira, segunda e terceira e última palavra minha. Falou, você faça aquilo que você quiser. Não se preocupe com valores, não se preocupe com o que vai gastar. Queremos fazer uma boa apresentação num primeiro ano. Ô Márcio, agora te cortando aqui, eu vou pegar um exemplo. Por ser lá próximo, eles tinham, assim, ideia de ter visto aquele projeto do São Caetano quando deu certo? Eles queriam fazer algo parecido? Ou deles era, assim, a ideia inicial já era de ser uma coisa maior? Era montar, no Amador, na Várzea, eles ganharam quase tudo em São Paulo. Era um time que pagava bem até na Várzea, né? Porque a Várzea em São Paulo dá muito dinheiro. É diferente, né? É diferente. E eles cismaram de montar um time profissional. Nós vamos montar um profissional. Então nem pegou o São Caetano lá como exemplo. Nada. Vamos ver como é que é o profissional. Aí eu cheguei. Aí eu comecei a falar pra eles, vamos aqui, vamos ali, aí tira jogador, aí o meu filho, meu sobrinho, não é assim, tira. Mas tem um menino que pega muito, joga lá no Taboão. Não, calma, é um time amador, nós vamos profissionalizar. E a gente foi profissionalizando aos poucos, né? Pra você, então, foi uma escola também. Foi um puta de um aprendizado, rapaz, foi uma coisa, assim, diferente, porque já no terceiro ano, eles, quantas vezes eles me porque aí já começaram a encorpar, me acharam me mandar embora e eu ganhava. Ele falava assim, nossa, mas o pão desse moço só quer com a manteiga pra cima. Né? E aí veio o primeiro ano, a gente subiu. Então, como a gente subiu no primeiro ano, foi uma festa, uma coisa impressionante. A cada vitória, parece que aumentava mais 1.000 torcedores. Nós fomos jogar em Fernandópolis com 13 partidas invictas. Quando nós chegamos em Fernandópolis, tinha mais ou menos uns 8 ônibus de Diadema. Nossa! Que tinha chegado às 4 da manhã, estava fazendo churrasco em frente ao estádio. Meu Deus! Num abatucado, nós ganhamos de 3-0. A gente não perdia, porque a torcida era muito... Ela era fanática. Sei. E foi carregando. E pagava-se muito bem para a divisão, para se ter uma base. Nós demos um bicho para os meninos de R$90 agora aqui. O bicho do Água Santa em 2002 era R$400, quando a intermediária pagava, quando a A2 pagava 100, 150. Nossa! 200. Chegou a pagar bicho de R$400, lá de R$1.000. Então, além da equipe ter encaixado... E essa fama corre, todo mundo quer jogar lá. Aí você não precisava mais. Para montar o primeiro time foi muito difícil. Nós começamos 2 meses antes, praticamente. Fizemos mais ou menos 15 jogos treino. Fomos mandando embora, fomos trazendo, até que a gente encaixou uma equipe que dava para disputar o campeonato. E essa equipe, acho que de quase 30 e poucos jogos, se perdeu 2, foi muito, né? E a gente acabou subindo no primeiro ano para 3, manteve-se todo mundo, né? Remontamos a equipe, começamos muito mal a 3. Lembro que na 6ª rodada o Paulo me chamou, falou, limpa. Eu falei, mano, nós fizemos uma equipe. As 2 equipes que nós temos, a primeira, a titular e a reserva, são todos jogadores de A2. Tem que encaixar. E aí a gente chegou à conclusão que nós estávamos jogando como equipe de A2. Na A3. Na A3. Aí eu falei, então faz assim, você não manda ninguém embora, nós vamos fazer uma reunião, porque tem muita gente casada, e vamos ver o que acontece. E nós fizemos uma reunião, ou nós passamos a jogar como A3, vamos começar a dar balão também, vamos jogar, ou vai se sacrificar aí 5, 6 jogadores. Por quê? Não vai subir. E daí pra frente foram 13 invicta, mais um acesso. Opa. Aí nós já fomos pra 2. Aí na 2 foi uma coisa medonha, né? Porque nós chegamos, foi um A2 onde Ferroviária, Novo Horizontino, Guarani, Barbarense, São Bento, Oeste. Nós chegamos faltando 7 rodadas, nós estávamos em 6º, Independente, acho que era o 4º. Nós perdemos o jogo em casa, fomos para o 8º colocado. Né? Então, mais uma vez, esse ano não vai dar. Né? 2 acessos tá bom. E aí a gente se reuniu. Havia uma equipe, na época matonense, que estava em último, ela acabou caindo, que ela enfrentava as 6 equipes que estavam na nossa frente. Então, o Paulo me chamou e falou, você conhece alguém na matonense? Eu falei, conheço. Vê quanto que é o bicho deles, triplica. Se eles não perder mais, o bicho que nós estamos dando aqui, nós vamos dar lá. E aqui nós vamos dobrar o nosso bicho. Falei, Paulo, nós temos 2 jogos fora muito difíceis. Nós pegávamos a Barbarense, que era, acho que 3ª colocada, e o Oeste era o 2º, fora de casa. Falei, se nós empatar um, nós já estamos fora. Tinha que ganhar os 2. Tinha que ganhar os 2 depois, nós tínhamos 2 em casa.
depois ver o que acontece. E a gente, né, dobrou-se o bicho, acabou-se com o acumulado. Acaba o acumulado, isso já está ganho. Dobra esse bicho, eu pago depois do segundo jogo. Nós ganhamos 2 jogos fora. E jogador é muito assim mesmo? Mas quando vê que a coisa... É uma motivação. Pra você ter uma base, nosso bicho naquela época era... Nós pagávamos R$500 e acumulava R$1.500. Um bicho de R$2.000. Então a gente tinha, se eu não me engano, R$13.500 acumulado. Tá? Ele falou, me acaba acumulado e paga os 2.000 por jogo. Que era tudo comigo. Sei. Eu falei, tá bom. Segunda-feira eu te entrego o dinheiro. Eu falei, vai dar 30 bichos, são 60 mil. Falei, depois tem mais 60 mil contra o... Oeste, são 120 mil. Se você pagar aqui e empatar lá, você perdeu 120 mil. Então paga depois do segundo. Ah, você ainda deu uma ideia. Ele falou, então dobra. Passa para 240. Eu falei, você tem certeza? E cada jogador pegou R$8.000 de bicho. Olha. Lá na churrascaria do Tia, depois das 2 vitórias. E aí não parou mais esse bicho. Nós ganhamos 2 jogos seguidos em casa. No fim, o bicho tá quase maior que o salário, dependendo se for somar tudo. Muitos aí. jogadores ganham mais de bicho do que salário. E o que aconteceu? Nós subimos com uma rodada de antecedência. Uma rodada de antecedência, o último jogo nosso era em Rio Claro. A gente tinha que perder de 1-0 e o Mirassol fazer 8-0 aqui no adversário para a gente ficar fora. Né? E a gente investiu no adversário que vinha jogar com o Mirassol. Então aconteceu o primeiro acesso, né, a 1. Posteriormente eu saí, acabei saindo, né? Tive uma divergência, que é normal, depois de 3 anos, você tem que dar uma descansada. Eu saí, eles disputaram a Série A1 comigo. Eu fiquei para a Série A1, disputei a Série A1. Eu saí no jogo contra o Palmeiras, nós ganhamos aqui em Prudente, 4. Eu tive um problema com o Paulo, uma discussão, eu saí. Na sequência... Aquela goleada? Na véspera da goleada, no sábado à noite, eu saí. Eu montei a equipe, fiz o treino, fomos pro jogo e eu só assisti o jogo. Posterior a isso, a equipe caiu. Fez mais 4 jogos, perdeu e acabou caindo, porque caía 6 aquele ano. Foi um ano que caía 6, nós fomos... que tava mudando a quantidade de times. Foi o primeiro do 6º. Né? Se fosse 4, não teria caído. Aí eu fiquei praticamente quase 1 ano fora, eles não subiram da 2 para 1. Aí eu retornei no ano seguinte. A equipe faltava acho que 3 ou 4 jogos, era a última colocada e precisava fazer, tinha 7 pontos. Em 3 jogos eu fiz 7. Ganhei 2, empatei 1, tirei do rebaixamento. Aí montamos em 2019, aí subimos novamente. Aí, mas em 2019 a equipe já estava mais calejada, já estava no futebol profissional realmente, né? Ela já estava profissionalizada, já faria aí 6 anos, né? Em 2019 nós montamos uma equipe que foi a melhor equipe que teve, né? Foi uma equipe fantástica, né? Acho que na 8ª rodada, já não tinha, faltando 6 rodadas para acabar a competição, já não tinha como a gente não ser o primeiro colocado. Nós disparamos, eram 7 vitórias e 1 empate, né? E aí já era o primeiro colocado, independente de qualquer coisa, e fez-se valer. Foi um ano que subiu 3. Então nós entramos no quadrangular final, já na 1. Mesmo perdendo, o terceiro colocado ia herdar a vaga que era do Bragantino. Entendi. Que era do, o Bragantino trocou. Isso. Então aquela vaga a federação já tinha avisado. Então aquele ano subiu 3 equipes. Subiu Água Santa, Santo André, Inter de Limeira. Você não pensa em escrever um livro dessa história, não? Isso aí dá um capítulo diferente, hein? Foi bom porque saiu a bola, né, de Portugal, da Espanha, notificou, né, fez reportagem. Pela trajetória, né, do tinha tempo. sido o primeiro clube a ter tantos acessos seguidos, né, com o mesmo treinador. Né? Hoje eu acho que o Água Santa deve ter aí 200 e poucos jogos, acho que 170, 160 comigo, né, eu no comando. Né? Assim, mesmo à distância, o que você acha que esse projeto deles pode chegar aonde? Você viu que esse ano já bateu na trave, até numa final de Paulistão. Mas que está muito igualitário, né? O Água Santa, eu estava no São Caetano esse ano, e eu morava no Mercury, em São Caetano, que era o hotel que o Água Santa concentrava. E as 3, 4 primeiras rodadas, eu presenciei 2, 3 reuniões do Paulo, dos outros dirigentes. Que eles começaram mal, Tomaram 3-0 do Corinthians, perderam na estreia. Eu conversando com o Paulo, ele falou assim, nós vamos cair de novo. Puta que pariu, né? Que nós ficamos um período sem se falar, depois de 2019. Nós brigávamos muito, eu e o Paulo. E eu voltei a falar com o Paulo, por incrível que pareça, aqui em Mirassol, no jogo da Copa Paulista, que o Juninho me chamou, falou,
Você vai lá no camarote agora falar com o Paulo. Aí tava o Paulo, a Carla, a esposa deles, a gente é muito amigo, sabe? Aí se abraçamos e esquece o que passou. E a gente conversou. Esse ano a gente conversou e a preocupação dele era com a queda. Falou, puta, mas nós vamos cair. Eu falei, não vai cair, não. Começo do campeonato. Mas ele foi para um quarto jogo em Ribeirão. Se ele perdesse, ele cairia. E ele ganhou do Botafogo fora. E Foi aí que começou. Aí começou. Né? Então, ficou muito igual o futebol. E fizeram uma bela campanha, né? Um momento muito bom, vive um momento bom. Mas até esses dias eu estava conversando com o Júlio, o pessoal, não pode sentar em cima dessa campanha. Porque se sentar em cima dessa campanha, vai cair o ano que vem. Tem isso, porque o Paulistão é muito... Você vê o Novo Horizontino, um exemplo, né? Você faz a campanha boa num ano, o todo acha que vai... Não, agora nós somos, porque lá tem... Porque o Água Santa, para eles, não existe outro time. Mas imagina o Palmeiras tem mais estrutura que o Água Santa. O Água Santa não tem nada. Tem o campo de jogadores e dinheiro. Paga em dia, tudo. Sei. Mas estrutura não. Tem academia, entendeu? Mas não adianta você... Não, o time é o Água Santa. A torcida deles, Diadema... Olha que legal. Eles são apaixonados no Água Santa. A torcida do Aquáticos era praticamente toda a torcida da Gaviões da Fiel também, do Corinthians. A maioria são... Mas são de Diadema, não adianta. Olha. Se jogar Água Santa e Corinthians, é o Água Santa. É bacana isso aí. E eles têm essa, né? E agora eles vão disputar o Brasileirão, né? Começar a caminhada na Série D, né? Isso aí. Então, eu acredito assim, eu até fiz um comentário esses dias, o pessoal da Globo fez do GE, fez uma reportagem comigo para final do ano, especial de final do ano, sobre o Água Santa, sobre essa história do Água Santa. Sei. É onde eles dizem, eles fizeram uma matéria, já soltou uma matéria que, apesar de tudo, de final de Paulistão, do Carpini estar sendo avançado, tudo aconteceu por causa de... Né? Aí tem meu nome, tem uma reportagem muito bonita, muito grande sobre isso. Só existe isso porque existe esse cidadão. Né? E depois dessa reportagem, o GE me procurou, a Globo me procurou e a gente fizemos um especial para o final do ano. Que eu não sei como vai ser, se vai ser só no GE, se é no Globo Esporte, como que eles vão soltar esse especial do Água Santa comigo. Mas é assim, eu converso muito com eles. Olha, vocês já viveram isso, né? Nós já subimos, já caímos. Se não começar já a trabalhar forte agora, e diz também, financeiramente, o Água Santa, ele entra na Série D como grande candidato a acesso. Porque não vai faltar dinheiro, não vai faltar estrutura para isso, viagens antes, né? Não tem... eles investem realmente no clube, né? A cidade ajuda. Ô, Márcio, agora vamos para outro capítulo, um clube que você falou várias vezes aí, eu sei que tá no teu sentimento, é o teu clube atual. América, o que significa para você? Quantas passagens já teve por aqui? Teus momentos mais especiais? O que dá para dizer também? Eu acho que eu sou o único treinador que trabalhou no América em todas as divisões, né? Olha que legal. A última Série C foi comigo, a última 2 foi comigo. Acho que na 3 eu não trabalhei. E quando eu estou em Rio Preto e que posso, ajudo, né? Vamos fazer... Precisa concentrar, cada um dá um valor, eu ajudo. Vamos, mesmo não tendo condições, eu não sou um cara rico, eu tenho de tudo que eu fiz no Água Santa, eu consegui minha casa. Eu tenho uma casa, meus filhos estão assentados, eu não fiquei rico. Né? Mas graças a Deus eu não pago mais aluguel. Eu tenho condições de dispor de 200, 300 reais para fazer uma ajuda, uma concentração. Então, toda vez que eu estou em Rio Preto, eu ajudo. Mas o América vem de administrações falidas, né? Não é que pessoas que não têm condições. Eu costumo dizer o seguinte... um clube como o América, que nós tivemos aí final de Brasileirão, nós tivemos a seleção brasileira. Sim. Aí, eu consegui ainda ver esses capítulos lá dentro de campo como repórter. Vários jogos de brasileiro colocados nesse estádio, né? Nossa, 2004, quando o Santos foi campeão, né? Santos Quantos campeão jogos teve aqui? O Vasco, tudo. Então, mesmo sem dinheiro, uma pessoa que pegar para tocar o América, em 6 anos, a história por si só tem que levar o América à primeira divisão de volta. Ou, no mínimo, está brigando numa Série A2. O América vem brigando há 4, 5 anos, sempre sendo o último colocado da última divisão. Você entendeu? Da última divisão. Com todo respeito para times como o Andradina. O ano passado, o menino me ligou, você não faz esses 3, 4 jogos pra gente? E eu fui ver o América, acho que era 40 e poucos clubes, o América era o 48º, né? 46º. Acho que só tá na frente do União de Mogi. Aí eu olhei aquilo e falei, mas não dá pra fazer nada. Fazia 3 anos que o América não ganhava um jogo. Falei, tá, o que você quer fazer? Não, vamos fazer esses 2 jogos aí, 3 jogos aí, me ajuda para não ficar sem treinador. Eu falei, tô aqui em casa, puta, mas
Eu já tinha um compromisso com o São Caetano. Uhum. O São Caetano estava parado, eu comuniquei o pessoal do São Caetano, falei, eu vou fazer esses jogos aqui. Depois de 4 anos, a América ganhou um jogo. Eu assumi, chamei a rapaziada, falei, ó, a situação eu sei como é que é aqui, eu vou arrumar um dinheiro para vocês, um bichinho para vocês. E nós ganhamos o jogo lá em Andradina. Fazia 3 anos que o América não ganhava um jogo. Né? Ah, então eu falei do Andradina, ainda foi... Não foi Andradina, minto, em Taquaritinga. Ah, sim. Ganhamos um jogo. Aí voltamos em casa, empatamos com a Matonense, empatamos outro jogo, enfim. Acabou fazendo aí 5 pontos, 6 pontos, acabou... Se tinha 36, acabou em 30º lugar, mas não foi o último. E eu voltei para São Caetano, fiquei no São Caetano esse tempo todo, saí de São Caetano agora, fiz 7 jogos, depois acabei caindo, né? E saí de São Caetano e vim embora. E alguns garotos que estavam comigo no São Caetano, no caso do Coutinho, do Ramonzinho, que estava comigo lá no São Caetano, vieram para cá, no projeto SAF, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi SAF. Todo mundo, né? Investiu. O Faísca veio aqui, a alegria que ele tava. Eu falei, nunca vi o Faísca desse jeito. E investiu um valor absurdo. Eu falei, puta merda, meu Ameriquinha agora vai. E aí aconteceu, do fim da SAF, da saída do Rubens, né? E pagamento, dinheiro, comida, alimentação, um monte de coisa, tudo junto. O Coutinho me liga, a gente conversando e tal, pelo amor de Deus, salva nós, né? Eu falei, puta, como que eu vou fazer? O italiano conversou comigo. O pessoal conversou comigo, eu falei, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma reunião com os atletas. Né? Aí sentei com os atletas, que todos eles estavam já com as malas prontas para ir embora, com o fim da SAF, eles não queriam ficar. Isso era o quê? Terceira rodada? Não, mais pra frente. Na primeira rodada eles saíram. Na segunda rodada, eles empataram com o Francano, na segunda-feira eu já fui lá conversar com eles. Aí eu fiz um acordo com eles, olha, eu não estou aqui por causa do salário, eu vou tirar um dinheiro da minha despesa, aqui se eu tirar, só que vocês não podem abandonar. Né? Nós vamos pegar firme, vamos tentar classificar. Né? O time, eu assisti o jogo de vocês ontem, né? É um time que tem uma condição boa, com 4, 5 peças nós podemos brigar para chegar lá na frente. E o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, SAF ou não SAF, quem trouxe vocês para cá? Determinada pessoa. Essa pessoa ela não pode ter a confiança de vocês. Primeiro, se ela trouxe vocês 25 atletas, 26 atletas, não podia abandonar vocês na segunda rodada. Então, o América não é culpado disso. Por maiores dificuldades que tem o América, aqui vocês estão acolhidos. Mal acolhidos, mas estão. Eu vou ajudá-los. Eu venho para cá, vou ajudá-los e vocês... E aí eles fecharam comigo, né? Fecharam e hoje eles eram para ser o primeiro colocado. Nós tomamos gol aos 50, 51, eu vi alguns. aos 49, rapaz. De tanta coisa errada, né? E o que quando tem muita coisa errada, só dá errado. Mas classificaram. Né? Classificaram. Existe aí todo esse movimento que aconteceu de ontem para hoje, né? E a gente fica triste, né, de ver nessa situação. Mas a realidade, Djalma, outro dia eu disse para o pessoal que está lá, né? Eu acho que tudo tem um limite, né? Já ficou sem graça. Porque o nome do América, né, o que vai... Já ficou sem graça as mesmas pessoas, né? Todo ano, e forja-se eleição, e forja-se o negócio, e não aceita-se que a outra pessoa disputa. Porque, mais colocando, você tá vendo uma notícia que sai lá em 2018, 2019, é a mesma agora em 2023. Mas será que é a notícia que estão resgatando? Não, é a notícia de hoje. A mesma. Mesma história, Eu estava falando com a doutora Daniela agora, que é uma pessoa que teve aí, que ela é uma pessoa do ozônio, que faz tratamento com ozônio, e ela teve ano passado para ajudar aí, e ontem parece que os sindicatos atletas estiveram aí, hoje tivemos uma reunião comigo lá, o Mauro, né, que apesar de eu ser do sindicato dos treinadores, ele do sindicato atletas com o Marto Aurélio, e adentraram lá as acomodações e foram ver as acomodações. E hoje teve uma reunião com os dirigentes e comigo e com os jogadores, né, até para um pedido. Eu fiz o pedido para que se não se comunicasse o Ministério Público, para que não se houvesse o fechamento do América. Né? Que corre esse risco. Corre esse risco e os pagamentos atrasados. E os jogadores deixaram bem claro, nós estamos indo e nós vamos enquanto ele estiver. Né? Enquanto o Márcio estiver, que é o Márcio que está correndo atrás das coisas para nós, e nós vamos estiver. E nós tivemos a presença de um dirigente, né? O pagamento era para ter saído hoje, mas ele explicou a situação e há de se entender também, não dá para você ficar aqui
e que vai ser feito pagamento, talvez entre hoje até quarta, quinta-feira. E esse é o prazo, né, que eu pedi para o Moro, para o sindicato, para que se aceite, né? O que tá atrasado, Márcio, é esse mês ou tem mais coisa? Não, o pagamento seria no quinto dia útil, que seria dia 7. Então, pela lei, a empresa tem 10 dias de pagamento, até o dia 17. Mas ficou de se pagar. E se paga muito pouco, é salário mínimo, um pouquinho Entendi. mais nessa divisão. Então, e aí se reproduziu uma situação. O menino da Globo fez uma entrevista comigo após o jogo, que foi emoção pura, né? Nós tomamos um gol aos 45 E virou. e nós se sentimos fora da competição. Não somos obrigados a ganhar no Campeonato do Brasil, então estamos na última divisão. E a gente conseguiu o gol aos 49, porque mereceu o gol, então foi uma emoção, explodiu a emoção de todo mundo. Sim, é. E teve uma reunião na quarta-feira, em que o Emílio, que hoje é o cara denominado presidente da SAF, a gente não entende muito até onde, mas ele é o presidente da SAF. Então, o termo SAF ainda continua. Continua. Ela existe? Não. É. Ela ainda não foi, ela foi Destituída registrada, mas ela ainda totalmente. não foi instituída. Então, a América está aí. Em que o zagueiro meu falou, no momento de calor da reunião. Da história do arroz e feijão, nós quer dizer. Exatamente. É assim, ó, a torcida está ajudando. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que me cede um valor X semanal de carne. Então, nunca faltou carne, porque eu mesmo sou um que levo Sei. R$400 de carne toda semana lá. 5 de carne moída, 5 de linguiça, 5 de uma coisa, 5 de outra. Eu ajudo. Aham. Então, mas ele disse na hora, falou, presidente, a gente não tem problema de comer arroz e feijão. Eu não posso ficar sem o pagamento, porque vai cortar a luz da minha casa. Então eu me sacrifico aqui comendo arroz e feijão, mas eu preciso receber em dia para pagar água e a luz da minha mulher e meu filho. Aham. E numa sonora anterior à entrevista, nós comentamos, foi feito este comentário, né? Eu falei, não. E aí veio a entrevista. E eu reproduzi o que o atleta falou. Olha, a situação é a seguinte, os atletas não estão se incomodando se tiver só arroz e feijão. Né? Mas eles precisam receber. Para poder sanar as despesas. Que tem moleque aí de 22 anos, mas que tem um filho. O São jogador casados, geralmente, muitos casam cedo. cedo, né? E as meninas são mães muito novas, não tem estrutura. Você pega uma menina de 17, 18 anos que tem um filho de um jogador, sem luz, que bate o desespero. Então, aí, parte da imprensa, aí a torcida e a oposição aproveitou Cresceram. a oportunidade e se jogou em cima que não havia carne, que não estavam comendo de nada. Mas daí começaram a levar comida para o jogador, chegar com mistura, chegar com lanche e tal. Tudo isso, a entrevista... Comoveu, você quer dizer. Não é só comoveu, mas ela serviu, talvez tenha sido o maior estímulo que a oposição e a torcida que é contra quem está, teve. É porque cresceu muito nas redes sociais, né? Você entra em Facebook, Instagram, explodiu. o assunto da moda é esse. Explodiu. E eu conversei com o Emílio. Falei, Emílio, se você prestar atenção na entrevista, ele falou, eu entendo perfeitamente. Você só reproduziu o que o atleta falou. Não que não tem a carne. Agora, que é super deficitário, já não tem a menor dúvida. Você comer 2 pedacinhos de carne de monstro não vai sustentar. O Kleber teve um desabafo hoje com o sindicato, o Kleber chorou. Falou, tem jogador que pede para sair porque está sem alimento, não está comendo. Então, nós chegamos no caos. Eu antes de vir para cá, eu falei, vou descansar um pouco, eu fui acordado com o presidente de um grande amigo, que é o presidente da Federação Paulista, que é o Reinaldo. Pra você ver que a notícia também chega lá, né? Sabe quando o Reinaldo vai ligar para mim, presidente da Federação Paulista, vice-presidente da CBF, o dono da CBF, o cara que manda praticamente no futebol brasileiro. Apesar de ser meu amigo, a gente senta. Quando eu vou na federação, a gente senta e conversa. Sim. Me assustou no que eu olhei, Reinaldo Basta. Eu falei, meu pai, o que é isso? O que o homem Falei, quer? eu acho que ele arrumou algum clube para mim. Ele simplesmente olhou para mim e falou assim, que palhaçada é essa que está acontecendo aí? Nossa. Que circo é esse aí, Márcio? Eu falei, você quer saber mesmo? Ele falou, não, me conta domingo no arbitral. Eu falei, eu não vou. Você vai vir no arbitral. Você comentou que você não queria ir, mas depois dessa convocação... Né? Pela amizade que eu tenho com o Sim, Reinaldo. sim. Eu morei numa das casas do Reinaldo, então eu tenho uma grande amizade com o Reinaldo. Eu não uso isso pra nada. Eu falo para as pessoas, você é amigo do Reinaldo? Sou amigo do Reinaldo.
Mas, Uma eu, não, coisa- mas eu não tô no Corinthians, não tô no Palmeiras, não tô no São Paulo, não tô no Santos, tô no América. A gente não confunde. Para ele ser presidente, eu não cobro dele a amizade para ele me colocar no Guarani, na Ponte, no Sampaio, em qualquer tipo de clube. Eu sigo a minha vida. Quando eu estou em São Paulo, eu sou bem recebido por ele. Né? Se eu faço algum pedido, sou atendido. Então, quando eu vi hoje a ligação do Reinaldo, eu falei, ai, meu Deus do céu, apareceu alguma coisa boa para mim. Porque quando ele aparece alguma coisa, se ligar para ele não vai falar nada de mim. Assim, eu sou bom treinador, eu sou um mau treinador. Ele falou assim, ó, ele é um menino honesto. É o que ele fala para qualquer dirigente. Ó, o Márcio é uma pessoa honesta. Né? Tá, tem meu aval. Pode levar. Então, eu assustei. Quer dizer, então, a coisa tomou uma dimensão muito grande. Né? O sindicato esteve lá hoje, conversou com os jogadores, né? O sindicato, no caso, queria apurar o quê lá? Em relação às informações que ele está vendo na internet? Por exemplo, o sindicato, ele cuida do atleta, né? O Martorelli, ele cuida do atleta. Então, vem uma equipe e vai olhar o que está acontecendo. Então, eles subiram lá em cima, viram as condições de banheiro, de moradia, um banheiro para 4, um banheiro só para 20 tomar banho, alimentação, o salário. Então, imediatamente, hoje, qual foi a posição do sindicato hoje? Hoje ele se preocupou em ver quem tinha direito de arena atrasada. Ah, tá. Tá, por exemplo. Então, ó, quantos jogos você fez no Paulista esse ano? Tá, então cada jogo é 150. Então, se você tem 2 jogos, hoje o sindicato vai dar para você 1.000 e tanto. Não estamos fazendo favor, não, é que vocês não procuram, vocês têm direito. Ah, então entendi. já vem uma luzinha para eles hoje, uma coisinha, Sei. entendeu? E um prazo, né, o sindicato pediu que alguém fosse lá representar a diretoria e desse um prazo para essa situação. E foi dado até quinta-feira. Então, na quinta-feira, o sindicato... Aí eles voltam para ver se reformou alguma coisa? se Não, mudou? se foi pago o salário. Ah, entendi. Tá? Se foi E da cumprido. estrutura física? A estrutura física, ela vai ter que ser arrumada, né? O sindicato, a pedido, né, da gente, porque, acho que a gente explica, não é só o América que tem essas condições. Se o sindicato for dar, a maioria dos clubes do interior vai encontrar essa situação. É que aqui a coisa veio à tona de uma maneira, né? Eu disse o seguinte, uma coisa é você ser presidente do Tanabe, do Andradina, com todo respeito, tá? Do Taquaritinga, do Bebedouro. Outra coisa é ser presidente do América. Pelo nome que carrega, pela história. 50 anos na primeira divisão, sem sair da primeira divisão. Um estádio para 50 mil pessoas. Uma cidade que transita quase 1 milhão de pessoas mensal. Então, quer dizer, a dimensão é diferente. Ninguém vai lá na Andradina saber quantos banheiros tem. É perigoso não ter nenhum banheiro, mas ninguém vai lá saber. É o próprio Olímpio aí que passou faz pouco tempo. A dimensão. Então, eu cobro isso às vezes dos dirigentes. Eu sento com eles e falo firme, gente, vocês têm dimensão De onde vocês estão? De onde vocês estão? Ah, vocês não são no futebol, vocês não são no outro, vocês não têm dimensão. Eu disse uma frase esses dias, até digo, vocês dão uma sorte muito grande. Vocês estão em Rio Preto, uma cidade pacífica. Isso é Ribeirão ou Campinas? Eu falei assim, a torcida organizada tem 10 moleques de um lado, a outra mais 10, são 20. Se vocês fizerem 10%, se acontecer 10% do que está acontecendo aqui na Ponte, um dos presidentes da Ponte morreu 2 anos atrás. Tá? Vocês não estariam mais aqui. E Ribeirão também, como é que é lá? Eu sei que a gente ia transmitir jogo, até pra imprensa eles pegam no pé, você é do Comercial, você é do Botafogo. E a gente nem mora lá. Vai em Piracicaba. A torcida do 15 é maravilhosa, as maiores torcidas que eu... Mas a cobrança dela é muito forte. É muito forte. O Renato um dia teve que dar um tiro pra cima pra poder sair do vestiário. O presidente, que era o presidente da época, que é o presidente das ordens de advogados de Piracicaba, meu amigo. Então, a gente tem tentado mostrar isso pra gente. Vocês estão dirigindo o América. Olha o tamanho desse estádio. Prestem bem. Isso aqui tudo muda. Se nós chegarmos entre os 8 finalistas, não pensa você que os juízes não ficam mexidos em saber se o ano que vem eles querem apitar lá em Assis ou se eles querem vir apitar aqui em Rio Preto. Eles vão roubar para o América? Não. Mas na dúvida é do América. Pela tua experiência, Você entendeu? Eu falo, então vocês têm que ter uma... se não tem condições... Passa pra frente. Passa pra é o que frente. todo mundo fala, né, Márcio? Passa pra frente. Eu vou aqui, eu vou ajudar. Quem tiver aqui, seja vocês, seja o Antônio, o Pedro, o Paulo, se eu tiver, eu vou ajudar. Mas eu não vou compactuar das coisas que vocês fazem. Ô, Márcio, muitas vezes essa questão da pessoa querer ficar muito tempo é por vaidade, é por necessidade de poder, é pelo quê? Não tô dizendo só daqui do América, não. Tô falando casos gerais, assim, do dirigente que tá lá e... Eu falo pelo América e digo, né? A gente não entende, né? O torcedor, o
conselho, porque tem um conselho. Eu, em época lá da votação, a quantidade de pessoas que ficavam lá para votar, da forma que a eleição era disputada. A cidade tem a ordem dos advogados, a cidade tem juízes de direito, a gente não entende, eu não entendo muito de lei, eu não sei até onde pode se chegar, o que pode ser feito em eleição, o que não pode. Eu não entro nessa questão. É impossível que não tenha nem, por exemplo, agora vai ter uma eleição, acho que candidato único novamente. A gente não entende até onde isso é possível, onde isso é capaz, porque ninguém faz nada. E aí, depois que se elege, fica 5 anos batendo na pessoa. Não resolve. Tem que resolver na eleição. Na eleição, a hora que vai votar, na hora que pode tirar, não vai ficar mais, nós vamos tirar. Depois que você elegeu, passa a ser o único cara que está fazendo alguma coisa pelo América, não adianta. Se está fazendo certo ou errado, mas é o que foi eleito. A eleição é quando? É esse ano ou o que vem? Tem outra eleição agora, eu nunca vi. O clube que mais eleição tem. No ano passado tem umas 6. É porque tem eleição que recorre de ano e tal. Parece que tem uma eleição agora, tem uma assembleia agora semana que vem, depois tem a eleição. Então, precisa se resolver essa pendência. Então, eu acho que todo esse movimento agora, ele tem o lado benéfico, né? O Reinaldo fez uma pergunta para mim hoje e ele deu o parecer dele, né? Eu não posso nem falar o parecer dele. Ele falou assim, vai entrar em campo? Né? Eu falei, vai. Você já está garantido. E os meninos estão entrando por você, pelo que eu estou entendendo. Professor, nós vamos e vamos jogar e vamos classificar o América. Nós vamos fazer de tudo para passar na próxima fase, para ficar pelo menos entre os 16. E ficar na divisão? Na divisão, na 4ª divisão, que o ano que vem não tem limite de idade, dá para a gente fazer alguma coisa. Nós vamos fazer de tudo. Receber tem. A gente deixou bem aberto, quem não quiser jogar, a gente vai fazer o quê? A gente tem plantel para isso, vamos tentar contratar uns 3, 4, tá difícil, nós vamos tentar reforçar agora de hoje até a segunda, terça-feira. E o Reinaldo perguntou para mim, Márcio, vai entrar em campo? Eu falei, vai entrar em campo. Fiquei tranquilo, essa vergonha você não vai passar, como presidente da federação. Um clube de São Paulo, chegar nesse ponto. Tá, então domingo nós conversamos aqui no arbitral. Eu falei, tá bom, domingo a gente conversa aí. Eu não sou o presidente, sou o treinador. Então, Você vê que você está sendo tratado como se fosse, né? E a conversa que eu estou dizendo dele com você é como se você fosse o gestor aí de tudo. Então, domingo você está aqui todo. Domingo nós conversamos. Acho que o presidente deve ir. O jogador tem que ir um jogador, mas não quer ir. Eu quero ver se eu levo um outro jogador. Né? Que é sempre bom levar nesse arbitral de 2 dias. Há vários cursos, há vários... Né? Tem palestras, né? A gente mesmo, no último arbitral do ano passado, da Copa Paulista, o Reinaldo pediu que eu fizesse uma palestra de 30 minutos sobre a Copa Paulista, pelo tempo, pela quantidade de Copa Paulista que eu fiz, os clubes que estavam lá, a gente conversou. Então, acredito que esse ano, né, pelo que o Renato me falou, Márcio, você vai falar também dessa divisão, que você já subiu 3, 4 vezes dela, para os outros clubes, que tem que ser legal. feito, né? Então, a gente vai... Então, você é o escolhido de todos aí, além de ser o mais velho, é o que tem acessos, né? Então... A gente vai participar do arbitral, né, com uma palestra, uma reunião, informal mesmo, sem palestra, uma reunião informal. A gente vai estar lá. E a gente, eu acho assim, que o momento é delicado, mas eu acho que ele demorou muito para acontecer. Você acha que por que demorou mais? Porque os outros anos a gente via que parecia que batia na trave. Tô dizendo isso aí, torcedor reclamando, mas esse ano que a coisa bateu na tampa, literalmente. Mas por causa do resultado de campo. Porque até então sempre era o último. Era aquela água com salsicha, né? Então esse tá ano... enxurrada. Quando eu falo de 20 torcedores, 30 torcedores... Foi 2017 o último ano que o América passou de fase. Então, você veja bem, há 6 anos atrás. Então, quando nós fizemos o segundo gol, a impressão que deu é que tinha 25 mil pessoas dentro do campo. Tamanha a emoção dos torcedores. Todos chorando. Então, foi uma comoção, foi uma situação que dessa vez realmente mexeu com o americano, com o torcedor americano. Eu recebi uma ligação de Londres. Olha! De um torcedor que estava vindo para Rio Preto que queria me dar um presente. Eu falei, não fiz mais que é minha obrigação, é meu trabalho. Eu tenho aqui no meu telefone um cara de Campinas com a filha que está vindo, não sei que dia aqui, me trazer um presente. Então... Pela primeira, eu comentei com os meninos da torcida o seguinte, se nós tivéssemos feito 2-0 normal, talvez não seria não teria fluído.
como foi? Tomamos um gol aos 45 e fizemos um gol aos 49, veio tudo de ruim e em 4 minutos depois veio tudo de bom. Então, aí explodiu, né? Então, eu acho que até o resultado, o momento do gol, a hora que o gol aconteceu, serviu de estupim para que acontecesse tudo o que está acontecendo. E digo, apesar de afetar algumas pessoas que às vezes nem têm culpa do que está acontecendo, está aí de gaiato, está aí de alegre, eu acho que tinha passado da hora de acontecer isso. Eu acho que isso não é ruim para o América. Toda essa situação. Ela vai... Porque literalmente ele chegou no fundo do poço e agora é a hora daquele choque para... Me ligaram ontem 3 jogadores que eu procurei com empresários para tentar reforçar a equipe mesmo, sem conhecer os atletas que precisamos trazer. Todos eles me ligaram, pô, e essa situação que está aí? Da mesma maneira que eu estou contando aqui, Você conta para todo contei mundo. para eles, ó, não há mentira, tá? Aqui vai se resolver, aqui vai se pagar, tá? Vocês não vão sair daqui sem receber, vocês têm a minha palavra. Tá? Ô, professor, então beleza, então nós vamos. Você tá entendendo? E para a cidade, eu acho que esse estupim, essa explosão, ela demorou para acontecer, para que as pessoas que estão pensem se querem continuar, se é isso que eles querem para eles, e se eles querem isso. Porque imagina, mais não te cortando, se a gente tem uma vida natural, normal, imagina da minha cabeça deles, o tanto de gente falando, sai, incompetência, o que você tá fazendo aí? Como que você tá no dia, como que eles lidam também com tudo isso? Cara, Poxa, eu tô aqui, só pedrada, será que compensa eu ficar? Mas por isso. Mas nunca houve a explosão. 3, 4 gritando. Uma faixa lá, sai fulano, sai ciclano, sai beltrano. Isso, cara, a faixa, ela entra às 3 da tarde e sai às 5. Tá? Diferente dessa vez, que eu saí daqui, o menino me ligou, professora, recorda aqui, o que eu falo? Eu digo, fala a verdade, não invente. Não puxe sardinha pro lado de vocês, fale a verdade, né? Fale a verdade. O pessoal do Diário da Região chegou aí, falem. Até a própria imprensa estava sumida, né? Não cobriu o América. Fazia muitos não anos, verdade? eu falei... Eu tava indo lá porque eu represento a federação, vou lá para transmitir o jogo pela federação. Mas a gente olhava do lado... A Globo fazia muitos anos que foi lá. Eu falei assim, gente, vamos continuar falando mal, porque a Globo voltou, a Record tá aí. Você entendeu? Eu digo assim, e até o gol, da maneira que ele saiu, se tinha alguma coisa apagada, que faltava acender dentro deles, torcedor, dentro dos conselheiros, o gol acendeu, né? Porque todo mundo já estava chorando aos 49 minutos, estava sendo desclassificado. Saiu um gol. O América classificou depois de 6 anos, com uma rodada de antecedência. Há 4 anos sendo o último colocado da última divisão. Eu presenciei esses 4 anos, por isso que eu estou dizendo. Você está entendendo? Então, tudo aconteceu. Então, eu acho que aconteceu na hora certa, apesar de estar ferindo algumas pessoas, magoando algumas pessoas, talvez até que não mereçam. Umas merecem. Você quer citar o nome de alguém aí? Não. Umas merecem até mais. Outras mereciam até apanhar. Tá apanhando nesse momento, por tudo que está acontecendo. Essa é a verdade. E às vezes algumas estão pagando por ter achado que o futebol é. Futebol é uma coisa muito séria, né? Ela mexe com paixão. A gente não falou de Vasco e Santos, o que está acontecendo lá? Aqui a proporção é outra, mas também tem os apaixonados. Mexe com uma cidade. Se você pegar, eu costumo dizer, eu brinco, né? A gente fala que a gente é compadre, eu e o Juninho Mirassol, um cara que me atende em todas as situações, muito meu amigo, devo muito ao Juninho. Mas Mirassol tem 100 mil habitantes? Nem isso, né? Nem isso. Quantos habitantes tem em Novo Horizonte? Então, também, daí para menos até. Então, são 180, então são 160 mil. Rio Preto tem aí 4 vezes mais isso. Então dava para ter 4 times na primeira divisão. Fala-se tanto que Rio Preto é uma das maiores cidades em qualidade de vida, né? Uma das melhores, a estrutura para se viver. Se for ver população, se tem uma cidade com 80 mil habitantes na primeira divisão... Para ver o que uma gestão faz, né, mais? Rio Preto pode ter 7 times na primeira divisão com 600 mil habitantes, 500 mil habitantes. É gestão, é honestidade, é trabalho sério, demora-se, você está entendendo? Não se faz do dia para a noite, entendeu? Se faz com responsabilidade. Então, eu acho que nesse momento... talvez essa tenha sido... Nem a classificação foi tão importante como essa situação de momento hoje. Mas precisou vir a classificação para que isso acontecesse.
para que aflorasse a quarta. E deixar bem claro, a equipe ainda não está na quarta divisão. Ainda tem a outra fase que vai definir de 24, classifica 16. Entendeu? Mas toda essa revolução pode ajudar essa equipe a chegar entre os 16. Né? Desde que se melhore, desde que se arrume, que se organize, né? Porque esse é o momento de organização agora. Não tem mais para onde ir, João. Ô Márcio, uma coisa bem, você colocou o projeto da Água Santa, onde você trabalhou com muito dinheiro, se tornou no final um projeto pessoal pela história que você viveu lá. E eu vi você falando aí, poxa, pensando no América já pro ano que vem, aí pode contratar jogador de outras idades. Você pensa, então, dependendo de tudo, permanecer e fazer aqui também não vou falar idêntico, porque lá tinha muito dinheiro, mas um projeto, digamos, daquilo que você viveu, eu fiz, mas do lado humano, do lado de eu tenho um projeto pessoal. Eu tenho a MR Sport, porque você, quando vira treinador... Eu gostei do nome, das iniciais, hein? Você tem que dar nota para as equipes. Legal. Tal. Então, eu tenho a MR Sport. Eu fiz uma proposta esses dias, eu falei... Eu não preciso de ninguém que está aqui. Eu quero um contrato de 3, 4 anos com a América. Legal você falar isso, em primeira mão. Ó. Pela MR Sport. E vocês bancam a despesa de estádio aí. E eu banco o Plandel. E eu vou tocar o América por 3, 4 anos. Eu tenho aí Que você tem o essencial, Márcio, o nome, né? Que a gente Não, falou aí. Não, a credibilidade. A credibilidade, isso graças que eu tô a dizendo. Deus. A gente estava falando agora da Daniela, mas o pessoal de fulano de tal quer saber, você vai pegar, nós vamos pegar e tal. Porque eu não vejo dificuldades. Eu estava falando com um amigo outro dia, falou, Márcio, vamos fazer 300 carnê de R$100? Já dão 30 mil? Há quantos anos não existe eu falei, dessa? Você vai nessa? Ele falou, eu faço. Eu procuro as pessoas. É um cara que consegue. Aí, tive um amigo, falei, vocês vêm comigo? Vamos pegar 8 de 10? Ó, eu sou um. Outro, eu sou outro. Então, existe você... se for uma coisa que as pessoas conhecem, que sabem que vai... O que eu digo, você tem que terminar um mês e entregar até as coisas melhorarem para os órgãos da imprensa o que você pagou, o que você gastou, como entrou, de que jeito entrou e de que jeito está saindo. O primeiro passo é dar credibilidade, não para você, pessoal, mas para o clube. Sim, porque muito mais gente vai querer. Falou, pô, agora a gente sabe como é que tá funcionando. Você está entendendo? Agora uma Poti pode voltar. Não, um exemplo. Não, por exemplo, você pegou 80 mil, o gasto foi de 100 mil. Apresenta, olha, estou devendo 20 mil, não dei conta de pagar. Porque só entrou isso. E tive, sei lá, uma questão inesperada. O que estão falando aí é verdade. Eu estou devendo, eu não paguei fulano, não paguei ciclano. Você entendeu? E a partir do quando acontecer isso, a coisa vai mudar em Rio Preto, as pessoas vão ajudar. Os americanos vão ajudar. Agora, o que eu falo, a oposição, ela se impõe fora fulano, fora ciclano, fora beltrano. Ela não pode entrar para fazer a mesma coisa. Isso porque a gente já viu muitas trocas aí de comando. Você falou, Márcio, eu tava atrás do gol, não sei se esse jogo você tava aqui, você assistiu em outro lugar, contra o Ituano, no 2-2 de 2007, eu tava atrás do gol, que o Ituano em 5 minutos definiu, era o Luiz Carlos Ferreira o técnico naquela oportunidade, o Zanirato era o presidente, aqueles 5, 6 minutos que definiram de onde o América começou a cair, nunca mais voltou. Não sei onde você tava nesse jogo aí. Então, eu falo, a gente atirar a pedra na vidraça dos outros é uma maravilha, né? Você pega uma pedra, joga, vira as costas, o cara nem vê que foi você que atirou. A partir do momento que você assumir, faça tudo aquilo que você cobrou. Né? Não adianta você cobrar e entrar e fazer a mesma coisa. Então, eu acho que para a diretoria atual, em ela permanecendo, sendo SAF ou não, que fica um exemplo para ela da dimensão, do tamanho que é o América, né? O que pode ocorrer numa revolução de uma cidade que ama um clube. Tanto o América como o Rio Preto. Né? Então, eu gosto das duas equipes, pô. Você também tá direto lá no Rio Preto, verdade? Eu dirigi as duas equipes, eu gosto das duas. Tenho um vínculo maior com o América, porque trabalhei mais no América, joguei mais no América. Então, não adianta a gente ficar aqui... tacando pedra daqui 30 dias, o Márcio pegou daqui 30 dias, você viu, tá mas de novo atrasado 3 meses. Não, faça aquilo que a sua perna dá. Dê credibilidade primeiro ao que você pegou. Muda a história. Eu não aguento pagar 80 mil, vou fazer uma folha de 20 mil, mas vou pagar todos os meses.
jogador que vier aqui vai ganhar, vai sair daqui falando bem. Porque no próximo ano eu vou gastar 30, eu vou melhorando devagarzinho e nós vamos começar a crescer. Porque Rio Preto suporta, eu tô falando. Sim. Mirassol tem 100 mil habitantes. Se com 100 mil habitantes tem um time profissional, com 600 mil dá para ter 6. É uma questão de matemática. A gente tá pedindo um dos dois na primeira divisão. Um dos Coisa dois. que sempre existiu. Né? Sempre existiu. Então mas é assim, os tempos mudaram, eu torço muito pelo América, né? Torço pelo Rio Preto também, fui nos jogos do Rio Preto agora nas finais. Eu acho que os tempos mudaram e as gestões passaram a ser profissionais e às vezes se aceitam qualquer tipo de situação para que se tenha uma equipe, não é por aí, né? Se você não tem condições, não vá. Essas ações gerais de empresário, mas só coloca o jogador, eu pago o salário, até quanto isso contribui, é bom ou é ruim? Eu costumo dizer que jogador bom, ele não paga, ele recebe. Todo jogador bom que paga para jogar, ele não vai Do ajudar. empresário, tal. Não vai ajudar. Jogador bom quer ganhar bem, né? Jogador bom quer receber. Então não resolve. Às vezes você forma um grupo com... Você pede para determinada equipe, você vai numa equipe grande, você tem um sub-23 aí, você vai usar ele, não, põe lá pra gente, para fazer um complemento de plantel, e às vezes acaba jogando. Mas para cada divisão tem um jogador específico que você vai buscar. Entendi. Aí quando o cara procura um empresário, o empresário chega e fala, meu moleque é bom, paga. Aí não tem, eu costumo dizer o seguinte, o cara fala assim, porra, mas olha lá, o cara perdeu 2 gols seguidos, eu falei, mas então, ele ganha 2 mil, ele só joga 2 mil. Se ele ganhasse 10 mil, com certeza um dos gols ele tinha feito. Entendeu? Ah, então tem muito isso. Aquela história fala, pô, tal jogador chuta tanto, bate na trave, eu passo. Mas a diferença dele pro outro é isso aqui. Então, mas isso aqui do outro foi a bola que entrou, né? Foi a bola que entrou. Você entendeu? Não tem muito isso, né? Tem. Ah, bom, pô, aquele cara, ele tá jogando R$1.500, filho. É o que ele joga. Entendeu? Ele vai melhorar com o tempo. E aí, e esse ainda ganha pra jogar. Ainda tem aquele um que o cara vem e paga pra colocar ele pra jogar. Então, aqui embaixo é difícil. A divisão mais difícil para sair é a última divisão. Porque geralmente são 50, 60 clubes para subir 2. Né? Se a gente conseguir chegar entre os 16, puta que pariu. Desculpa aqui a palavra. Pode liberar. Chegar entre os 16, é só mais 14 para brigar, né? Por 2 vagas. E esse ano com a América classificou, eu lembro até hoje, o último jogo foi aqui com a Mauaense. Se ele ganhasse, ele classificava. Ele fez 1-0, perdeu de virada. 2-1, eu estava no campo. Então você tá me ajudando a recordar isso aí. O América dependia dele também. A torcida também, aquele dia, sabe, saiu muito triste. Era um dia que eu vi bastante gente de novo lá no Teixeirão. A gente, depois de 5, 6 jogos pelo América, eu consegui ver, acho que 250, 300 pessoas de volta, né? Porque era sempre 50, 60, 70. Deu uma acordada, acredito, né, que para a próxima fase, a gente passando, a gente vai colocar em 1.000, 1.500 pessoas nesse campo e eu acho que a gente dá uma acordada boa, né? Agora temos que passar por esse momento que nós estamos passando, né? Então, com calma, com tranquilidade, pegar alguém também, descontar tudo em alguém não vai resolver, nós temos que resolver. Hoje a coisa está para fora externamente, né? Mas internamente nós temos que se resolver, né? Tem que se achar uma solução. E para que externamente a coisa comece a melhorar, né? Que parem os ataques, né? E a eleição está aí, que se defina nela. Que se defina nela, que se abra a eleição para que se tenha uma eleição justa, com vários candidatos. Perdeu o prazo, reabre esse prazo, põe mais gente para disputar essa eleição, né? Vamos ver até onde o conselheiro está satisfeito com você. Eu acredito assim. Eu não quero ficar num lugar que ninguém gosta de mim. Sim, verdade. Só tô recebendo... Então, tá aqui, ó. Vou fazer eleição, vou colocar ele. Aí eles ganham, beleza. Agora você xinga aí na vontade, eu vou sair, pô. Eu vou parar de ser xingado. A pessoa fica até doente. Poxa, eu recebo ataque de todo lado. Tudo lá, só apanha. Então é mais ou menos isso, João. Ô, Márcio, agora... Para fechar até esse assunto, poder te liberar, eu sei que você tem compromisso. Esportivamente, o América na próxima fase. Vamos esquecer desses problemas, a gente sabe que existe, mas esportivamente, quando literalmente a bola rolar, você conhecer teus adversários, de repente receber alguns reforços, dentro da tua experiência, que é, digamos aí, vai ser muito necessária, como você está acreditando nesse América dentro de campo? A princípio, no emocional deles, né? Na força interior deles, do que eles estão vivendo, eu acho que eles vão jogar isso para dentro do campo como alternativa de melhora, né? Porque sabe que jogando e classificando eles podem ter uma esperança maior, né?
para o futuro, para outras equipes. Eu vou jogar o que eu posso, o que eu não posso aqui para sair daqui. Essa é uma esperança. A gente está tentando fazer aí 3, 4 contratações. Não é fácil pela situação que nós estamos vivendo, né? Temos alguns jogadores que, de alguma forma, a gente vê 2, 3 lá que a gente vê que não querem ficar realmente. Eu acho que se melhorar a situação dá para demover a ideia. Mas no âmbito geral, por ser uma divisão de idade, né, menor, de idade ainda, né, sem muita experiência, ela é muito igual, né? E a equipe que tem um pouquinho, que é um pouquinho melhor, ela já sobressai, né, de definitivo. Como é um campeonato, é uma fase onde são 24 equipes, 6 grupos de 4, né? Classifica 2 por equipe, por grupo, e 4 o terceiro colocado. Então dá para você, com o que você tem aí, imaginar taticamente, tecnicamente alguma coisa para se conseguir um terceiro lugar. Isso dentro da tua experiência, foi o que eu depende falei, do jogo. Com o que nós temos, nós não podemos pensar em ser o líder. Sim, Podemos a até questão é classificar. Podemos até ser o líder, por exemplo, mas se vier e eu falei, nós estávamos comentando no quadrangular, quem faz 9 pontos é o primeiro, 8 é o segundo. Tendo 4 vagas para o terceiro, se fizer 6, 7 pontos, corre o risco de já estar classificado. Então, se nós temos 3 jogos em casa, nós temos que trabalhar para esses 3 jogos, fazer 2 vitórias e 1 empate, né? Ganhar 1, empatar 2 ou 2 fora e classificar, nem que for em terceiro. O importante é estar entre os 16, né? E eu vejo qualidade em alguns setores que dá para brigar de igual. Ô, Márcio, o Sub-20, que eu estou acompanhando também de perto, tem aquela história do time que não classificar, o atleta pode jogar para outro que classificar. Na Bezinha, não. Não pode. Não, aí teria que trazer jogadores... Isso, houve até um manifesto da torcida aí, de alguns, para trazer alguns jogadores que jogaram contra a América, né? E tem muitos jogadores bons que ficaram fora. Uhum. Né? Mas me procuraram, dando nomes, e eu expliquei para eles, não há como. Você não pode utilizar jogadores da mesma divisão no campeonato, né? Acho que nem dá... na Bezinha, da 3 você pode. Na 3 você não pode pegar jogador da 2. Da 1 você não pode pegar da 2. Você não pode pegar do mesmo estado. Mas você pode contratar, depende do Sub-20 aí, de algum outro time. Pode. Aí já pode. Da Bezinha, por exemplo, na Bezinha você pode contratar jogador da 3. Mas todos que disputaram a 3 já estão em outros clubes. Já estão, eu vejo a maioria do Rio Preto, que eles postam fotos aí, que já estão jogando. Então, infelizmente, a gente está buscando assim, meio no escuro, alguns jogadores de outros estados, de outros... alguns empresários amigos ligando, eu explicando a situação, né? E garantindo para eles que a coisa vai melhorar. Então estamos aguardando aí, vamos ver se até terça-feira a gente consegue apresentar aí uns 3, 4 jogadores diferentes, né? Porque é uma dificuldade muito grande enquanto você está de outro estado, que às vezes não temos dinheiro nem para mandar passagem. Isso que eu vi, o registro também, né? Caro, então, a dificuldade que está, você tem que dispor de 1.600, 1.700 para uma transferência, aí você vai pagar mais 1.000 e poucos reais para uma passagem de avião, e aí você está sem comida. Então, a dificuldade é muito grande. É por isso que eu até falei, no Água Santa você estava nessa divisão e tinha uma realidade, agora no América você está enfrentando... Outra totalmente diferente, né? O lado oposto da moeda. O lado oposto da moeda, né? Mas assim, hoje nós conversamos bastante, né? Deixei eles bem à vontade, né? Ontem nós conversamos também, todos treinaram, ninguém ficou sem treinar, não houve greve para não treinar. E a gente faz a pergunta, alguém não quer continuar? A maioria, professor, se a segunda fase aqui pode mostrar alguma coisa, pode fazer nós sairmos daqui para um outro lugar melhor, então nós não vamos sair, nós vamos até a final com o senhor. Porque eu quero saber se vocês for parar, eu vou parar também, porque eu estou aqui por causa de vocês. Então você deixou claro também essa situação. Eu falei, eu estou aqui por causa de vocês. Eu deixei de sair para a equipe de Série C, que eu recebi convite, para a Série D, para ser treinador, tanto como executivo como treinador, porque eu prometi para vocês que eu ficaria com vocês aqui para ajudar vocês. Então vocês... Não, nós vamos com o senhor até o final. Então eu falei, então vamos embora. Ô, Márcio, uma outra declaração que você falou um momento anterior aí, e agora eu tô vendo muito esse teu lado treinador, o lado também, parece, você pode até me corrigir, esse lado paizão, o lado muito humano. Porque você falou, poxa, Água Santa, de repente eu vou ter que mandar embora 5, 6, mas os caras têm família. Agora você tá colocando isso também, eu tô aqui por causa de vocês. Você trabalha muito, então, esse lado, o lado humano, o lado paizão. Totalmente, cara. Os caras... Porque eu vi que você pensa muito antes de tomar uma decisão nesse sentido. Muita gente tem eu como um cara, eu sou muito briguento dentro do campo, fora do campo, nas 4 linhas, tô sempre expulso, é uma loucura. Estilo Abel Ferreira? Não, nem tanto, mas é Márcio louco, né? Os caras, vocês sabem porque que ele é louco agora, né? Os caras falam.
Mas eu sou extremamente paizão, né? Tô notando pelas tuas declarações aqui. Mas só que assim, eu não hesito em tomar a decisão, né? Eu ajudo, às vezes eu falo, ó, não tá tendo mais jeito, nós não estamos nos entendendo. Lá na frente nós vamos trabalhar junto novamente, a minha casa tá aberta, se você precisar de alguma coisa. É saber conversar. Né? Hoje você não continua mais comigo, mas tô aqui pro que você precisar. A gente faz o que tem que ser feito. Se tiver que liberar, nós vamos liberar. Né? Não está ajudando, não se encaixou, a gente manda embora, libera. Mas você não precisa esculachar o cara, botar na imprensa porque ele está indo, porque ele não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Muito pelo contrário. É uma opção tática, técnica, né? Então, eu acho que até por isso a gente tem conseguido alguns êxitos, né? Nessa situação, por exemplo, você tem que ser paizão, não tem jeito, né? Não tem como. A situação, eles estão totalmente... vulneráveis, assim, tão vulneráveis. Você olha para eles, tem momentos que você não consegue entender o que eles estão fazendo. Eles estão olhando pro universo. Eles querem entender o que eles estão fazendo aqui. E muitos é o primeiro contrato, Márcio? Assim, estão vindo agora pro profissional ou alguns têm um pouco mais de experiência? Sim, por exemplo, nós temos o Carlos, era do amador, é a primeira vez que joga no profissional. Tem lá 2, 3 meninos que tem... O meu filho mesmo está comigo no plantel, o mais novo, tem 20 anos. Ele tá vivendo uma coisa que ele teve na matéria. Você que ele falou, pai, mas sabe que é assim em todo lugar? Minha mulher costuma falar pra eles, né? Eu tenho um outro menino, João Vitor, que teve no Água Santa comigo 3 anos. Se jogou 2 partidas, foi muito. Eu digo, comigo é mais difícil. É porque a exigência, né? Não, porque 50-50 eu tenho que ir pro outro lado. Porque senão eu tô puxando pro meu filho. Tem muito isso. Então, pra vocês é mais difícil ficar comigo. Pra vocês trabalhar com outro treinador. Tanto que o João Vitor está na Polônia, está muito bem, né? E o João Neto está comigo aqui. Iniciando, ele teve no Amatonense, jogou contra o Fluminense, agora está em São Paulo. Vai ter até uma oportunidade. Posição que ele joga mais? Ele é zagueiro. Vai ter uma oportunidade porque nós perdemos os laterais direitos. Estou improvisando ele, então é a primeira partida dele. Como nós já estamos classificados, e a gente não tem outra opção também. Vai estar estreando agora quando a Candanovense. E a mãe se desespera. Nós vamos a campo. E pra mim, é super normal. Eu fiz eu acho que eu nunca gritei, xinguei tanto o jogador como... o senhor não xinga ninguém, agora ele só xinga toda hora. Eu falei, mas ele eu posso xingar. Entendi. Você tá entendendo? Ele eu posso xingar lá em casa, eu converso com ele porque eu não xinguei. Então é difícil pra gente. Mas a gente vai tocando, né, Tiago? Não é fácil. Bom, mas agora tá chegando o momento aqui, final do programa, ó. Você já deve ter sido figurinha em muitos álbuns, né? Você tá falando de jogador, treinador. Esse álbum é das personalidades de Rio Preto que já vieram. Você pode ter. O Godó, Jatobá. Isso, Doroteia. Puta, olha o Felipe Modesto. Isso, Modesto. Aqui, não, tem muita gente aí, ó. O que o João Santos tá fazendo aqui? Não, João Santos, Alex, Isso. Esse lutou muito pra chegar. Também, Faiscão, o Pilão. Pilão, rapaz. Eu tive com o Pilão. Vi o Pilão no campo do Distrito semana passada. Aí a gente comentou o Zé Branco que veio semana passada. O Zé, né, cara? O Zé tá na situação. Ele sempre falava muito de você, nem te conhecia. Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro tá não sei aonde. Esse é seu fã, viu? Esse é meu amigo. Se meteu também a presidente, a algumas situações. Também. E tive com o Zé esses dias atrás conversando, né? Teve um momento difícil de saúde, mas tá passando. Eu fiquei feliz em revê-lo aqui semana passada. Muito contente. Eu encontrei com ele, tava de carro, parei o carro, ele não me conheceu, ele botou a cabeça dentro, quase me beijou, mas quem é você? Eu sou o Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro, aí me abraçou, aí acabei ficando com ele um bom tempo. Um grande amigo, eu gosto do Zé. Ó, aqui você é o 033, ó, pode colar aqui no nosso álbum e a tua figurinha também, ó. Como que eu faço aqui? Esse, não, tá indo bem, isso aí. Aí peguei uma que você tá dando entrevista pra TV Federação, olha. TV Federação. E essa aqui são suas, ó. Obrigado. Aí, grande Márcio, deixa eu mostrar aqui pra câmera também. O Márcio também é uma das personalidades aí do esporte de Rio Preto. Passou muito por aqui aí, como você falou, né? Do Rio Preto a gente não falou tanto, mas você também teve sua passagem por lá. Mas aí é conhecido mais pelo trabalho, né, que fez e faz aí pelo América. E também o significado teu aí, Rio Preto, na tua vida, nessa cidade que você já falou aí do tamanho, da dimensão. Sou apaixonado por Rio Preto, João. Eu também, viu, mas eu não sou original daqui, né, mas... Eu tenho uma paixão por Rio Preto, cara. Um dos maiores prazeres meu quando eu jogava fora é quando eu chegava perto de Rio Preto e eu alcançava, eu começava a ver as luzes de Rio Preto. Cara, eu me segurava pra não acelerar. Você entendeu? Porque eu queria chegar rápido, né? Sei. Eu sou um apaixonado por Rio Preto, né? Tenho meus amigos, minha família, meu pai enterrado em Badia. A gente tem uma ligação muito forte com o Rio Preto, meus amigos.
gosto muito de Rio Preto e gosto muito dos dois times. O fato de eu estar no América, porque trabalhei mais no América, joguei mais no América, mas eu tive uma passagem no Rio Preto, torço muito pelo Rio Preto. O Rio Preto tá bem estruturado, assim, mas falta aquele dentro de campo, né? Que a gente vê do lado de fora, mas o dentro de campo que a gente sempre torce também, né? É diferente, né? O Rio Preto tem uma estrutura fora do campo. Infelizmente, está desestruturado dentro do campo, né? As ideias não batem com a estrutura fora, né? Aquele que a gente até cobra, conversa bastante com o presidente. Doutor, traz alguém para gerir aí essa parte, um gerente de futebol, ou sei lá, alguém para realmente comandar o dentro de campo. O que falta para o Rio Preto, eu acho que o Rio Preto hoje está muito mais perto de uma Série A1 do que o próprio América, né? Pela estrutura que tem. O América tem que passar por esse momento que está passando agora. Acho que o América passando e chegando numa atriz, ele acorda a cidade. Eu acho que aí ele vai atropelar as equipes da região. E de repente pode ser até bom pro Rio Preto, porque os dois na mesma divisão, quem sabe, né, também lá desperta lá. Isso, né? Eu acho que essa situação que vive o América, ela pode ser benéfica para os dois lados, né? Para as duas equipes. É o que eu torço, né? Na verdade. Que a gente torce. É uma delícia ir no campo do Rio Preto. Tem um torcedor. O que ele faz no campo do Rio Preto, ele faz no campo do América. Eu falei, como que ele pode torcer para os dois tanto? Quem é, mas ele fica o tempo inteiro gritando teu nome e taticamente te corrigindo. É um grandão, um meio gordo, um moreno. Eu esqueci o nome dele, é tradicional ali no campo do Rio Preto, no Canamento. Eu olhei para trás, eu falei, acho que eu vou trocar de lugar com você e vir para cá. E são figuras que a gente... Você vai no campo, você encontra. Outro dia eu fui no campo e encontrei o Tino, encontrei Maurinho, encontrei tanta gente da antiga que adora o Rio Preto, né, cara? E a gente tava lembrando do Bussada, né, que faleceu há pouco tempo. Então é no campo de futebol que a gente que é no futebol encontra os amigos, né? Sim. Às vezes eu ligo ontem, eu tô bravo com o Tadei, que eu liguei, ele não me atendeu ontem. Ele deve tá assumindo algum clube, ele devia estar viajando. Então a gente gosta, a gente é apaixonado. Tem um jogo do Rio Preto, eu tô lá. Tem jogo do América, eu tô. Às vezes eu fico meio escondido só para assistir o jogo. Às vezes eu me apresento lá para conversar com as pessoas. Porque a gente gosta, né? Sim, é apaixonado. Apaixonado por isso, né? Mas eu tô feliz, eu acho que, apesar de estar vivendo esse momento muito triste no América, extra-campo, tô feliz por dentro do campo, pela resposta desses garotos dentro do campo, que foram... Hoje é uma pena a gente não estar em primeiro lugar pela situação que nós criamos e 3, 4 jogos tomando gol no último minuto. Mas feliz pela reação deles, cara, sabe? Os meninos são os guerreiros, torço muito por eles. Se a gente não conseguir trazer ninguém pela situação, acredito que eles vão se redobrar para tentar ficar entre os 16 e isso vai ser uma vitória muito grande. Eu acho que deve ser um dos maiores feitos meus na carreira, sabe? Olha, isso é importante você dizer. Eu acho que chegar na 1, como eu cheguei com a Água Santa 2 vezes, na 2, com as outras equipes, sempre teve uma estrutura muito boa, né? Aqui as dificuldades estão sendo muito grandes. Eu acho que vai ser por isso que é um desafio, mais prazeroso, né? mais desafiante, né? Mais desafiante. Estou muito feliz, assim, com o resultado de campo deles. Triste pela situação que eles estão vivendo, mas, assim, profissionalmente, pela luta deles, né? Eles entenderem que não adianta abandonar, que é o que eles têm. Então, nós vamos lutar junto ali. Bom, Márcio, quero agradecer muito a sua presença, sucesso aí por tudo aquilo que você falou aqui, esse projeto que você tem, de ajudar o América a se reerguer de novo e deixar uma mensagem tua final para os torcedores do América, torcedores do Rio Preto também, que a gente falou aí do Rio Preto também, o que significa para você, para a comunidade rio-pretense aí que ama o futebol. Não, primeiro, Djalma, agradecer você pela oportunidade, né? A gente se viu algumas vezes, estivemos juntos muitas vezes aí com esse América, rodando esse interior todo aí. E fazia muito tempo que a gente não se falava, não se via. Obrigado pela sua oportunidade, né? Por estar podendo explicar tudo o que está acontecendo. A gente não ia fugir de nenhuma pergunta. Eu acho que a imprensa de Rio Preto, aqueles que estão envolvidos, tem que saber da verdade, né? Eu acho que ela não machuca ninguém. Muito pelo contrário, ninguém vai pisotear em cima disso. Eu sei que a intenção de todos é ajudar, tirar, né, o América dessa situação. E a mensagem que eu posso dizer é que, mesmo que tenha sido tarde, né, que ela seja benéfica, né? Que ela não seja com vingança, né? Não adianta a gente pegar quem está lá e jogar toda a responsabilidade, porque não fizemos nada até agora para que isso acontecesse, para que se mudasse. Na realidade, a maioria lavou as mãos, né? É fulano eu não ajudo, é ciclano eu não ajudo. Todo mundo lavou as mãos, né? E eu acho que se esse momento está acontecendo é por causa disso, porque todo mundo lavou as mãos, né? E isso não é amar um clube. Eu acho que amar um clube é brigar e tirar quem não serve. Se a gente tivesse brigado antes e tirado lá atrás aqueles que a gente acha que não serve, talvez a situação hoje seria diferente, né?
Então, a única mensagem que eu deixo é essa, que quem estiver chegando agora, quem está brigando, quem está lutando por esse momento, que não adianta vingança, sabe? Com inteligência, né? Realmente querendo ajudar, aproveitar esse momento para ajudar. Se tiver que tirar, se tiver que interditar, se tiver que mudar, mude com sabedoria, né? E eu acho que de alguma forma agradecendo quem esteve até hoje lá, né? Mas só fez coisa errada, não tem problema. Mas esteve lá, né? Bem ou mal, se sujou, limpou o nome do América, esteve lá. Então acho que o momento agora é de unificação, né? Fulano não vai tocar mais, quem vier, deixa as portas abertas, né? Para que todos possam ajudar. Existe uma ligação, essa seria a minha última intervenção aqui, né, nesse programa. Esses dias atrás me ligou um membro da oposição, por eu ser de Rio Preto e estar dos dois lados, os amigos dos dois lados. Ele me fez um pedido, né? Falou, mas pede para eles deixar a gente disputar a eleição. Olha, Ele falou, a gente só quer disputar a eleição, restringir o prazo aí, acabou o recadastramento. E se eles vencerem, nós vamos ajudar. Mas se nós... Mas deixa ter a disputa. Mas se nós vencermos, nós queremos que eles ajudem, vamos nos unir. Então, eu acho que esse é o momento, você está entendendo? São situações assim que faltam, né? Eu falei, olha, não tem a menor dúvida que eu vou passar isso. E eu passei. Falei, por que vocês não repensam em tudo que foi feito até agora? Não pode mais ter candidato? Não abrem essa eleição para que haja mais candidato e haja uma unificação, né? A pessoa que me ligou, eu vou preservar o nome, né? E eu falei, não. E eu passei isso para frente. Eu digo, olha, o que a oposição está querendo, o que eles estão pedindo? Eles querem participar da eleição, tendo prazo legal, não tendo prazo, reabre o prazo, vão fazer a disputa. Nesse momento é só pensar no América, né? Sim. É pensar em melhorar. Eu não vejo nem como ter vaidade numa situação dessa. Não tem vaidade. Mas como foi encarado pela diretoria atual isso? É assim, eu costumo dizer o seguinte, eu repassei, né? Eu fiz aquilo, a tua parte. A minha parte, eu repassei. E disse, eu acho que é uma coisa para vocês pensarem, né? Se querem pensar individualmente, pensam. Se quer pensar em grupo, com vídeos, sentam em grupo, sentam as duas partes. Vamos fazer uma composição, né? Fulano não dá mais, você fica fora, fica como dirigente, alguma coisa, e aqui agora nós vamos tocar essas pessoas. Vamos ver se a cidade acorda, né? Então, é mais ou menos isso. Eu torço muito para que isso aconteça, né? Eu vou estar sempre à disposição, tanto do Rio Preto como do América. Se não for para ser treinador, como torcedor, pagar meu ingresso, ir lá, gritar, brigar, xingar um pouco o treinador. Nossa, eu morro de vontade de parar e xingar o treinador. Porque, coitado, sofre. Nossa! Sua profissão sofre. Nossa, mas tem que ser um cara novo, que eu não conheço, eu não tenho coragem de gritar. Tem que ser um cara bem... que ele assuma lá, eu falo, quem é esse cara? É um antenor, esse eu não conheço. Burro! Sabe? Não vejo a hora disso acontecer, sabe? Mas enquanto isso não acontecer, eu fico lá, sou a vidraça. Tá certo, muito obrigado. Sucesso, Márcio. Eu que agradeço, João. Obrigado, Ronaldo. Um abraço para vocês. Muito obrigado aí a você que nos acompanhou. Obrigado ao Ronaldo Atilano, nosso operador técnico, ao Cristiano Abraão, nosso editor, o William Castro, nosso designer, que produziu esse lindo álbum aqui do Pode Colar, Vanusa Carvalho, nossa social media, ao Thiago Serafim também, o nosso cinegrafista. Agradecimentos especiais aqui ao NIRP, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. E para você se inscrever no nosso canal no YouTube do Pode Colar Podcast, acompanhar esse episódio maravilhoso aqui com o técnico Márcio Ribeiro e tantos outros nomes que já passaram em nossa programação. E também seguir aí o Pode Colar no Instagram, Pode Colar Podcast, e também nos acompanhar nas mídias digitais, em Amazon Music, o Deezer e o Spotify. O Pode Colar volta semana que vem com uma nova história, um novo personagem para você em nossa programação. Grande abraço e até lá.